Olá, a partir de agora você acompanha junto comigo e com ele, Rafael Lara, o fechamento desse mercado. Vamos também trazer aqui para vocês, claro, as principais notícias do dia, o movimento aí das bolsas do Brasil e do mundo. Hoje tem análise gráfica desses movimentos com o Murilo Garcia, que é analista CNPIT e professor também da XP School. Também temos o Tony Rios, que é analista CNPI, fundamentalista da Bendorf, aliás, né? Eu tava falando um O onde não tem um O, viu, senhor Rafael? Muito obrigada. Uma ótima tarde para você. Olha o meu cabelo, como é que tá. Que coisa, hein? Olha só a convivência, como ela faz mal para as pessoas. É, né? pois é. Ainda bem que eu não cantei aqui no início do... Graças a Deus, como cantora, eu sou jornalista, mas essa convivência com você pega às vezes. Pega. E olha só, né? O que aconteceu, agora há pouco, inclusive, eu quase cometi uma excelente gafe. Por quê? Porque eu estava com o som do meu computador completamente ligado, porque eu estava ouvindo os melhores hits de Roberto Carlos, o rei, né? Então manda pra gente, a enquete do dia é: qual o hit favorito seu de Roberto Carlos? É Camimesa, é Emoções, é Amigo? Manda pra gente. Às vezes eu desconfio da idade que tem no RG desse garoto, né? Vamos começar aqui esse Top News de hoje com a atualização do mercado, gente. Vamos lá para o nosso mapa de calor, para a gente ver aqui o Ibovespa que conseguiu recuperar a casa dos 103 mil pontos. A gente está aqui aos 103.552 pontos agora, alta de 1,58% nesse momento. Por enquanto, a gente tem aqui o dólar futuro em queda de 1,62%, voltando para casa dos 5,50, Rafa, 5,59%. A gente tem agora da cotação aí, depois, inclusive, dessa fala do Powell, a gente viu tanto o Ibovespa expandir um pouco mais ganhos, como também o dólar, né, conseguindo dar uma ampliada nessas quedas. Vou ampliar também nosso mapa de calor aqui, do Profit Pro da Nelogica. Vamos lá entender, né, esse painel aqui, como a gente tem agora, Cash 3 liderando alta, 7,72% para Cash 3 de alta. A Pvida também vem junto com o Intermédica ali, olha só, né, nas altas do dia, a Pvida sobe 7%, a Intermédica está subindo 6,12%. Setor de siderurgia, de commodities no geral, né, continua nas altas do dia. Prio está subindo 5,26%. Os Minas sobe 5,33%. Tem outros papéis aqui do setor de siderurgia, a mineração, a Vale aqui subindo 1,93%. O Gerdau está subindo 1,89% nesse momento. Lembrando que a gente também tem outro setor de petróleo também em alta. Eu vou trazer só o setor aqui para poder a gente ter uma noção melhor, fica mais fácil da gente visualizar. Vamos lá, petróleo, olha lá. Prio, 3R Petróleo, Petri 3, Petri 4 subindo mais de 3%, Ultrapar, Vibra Energia e Enalta também nas altas aqui. Braskem está subindo 0,48%, Braskem 3, só 5, o papel que está caindo aqui 0,93%. No setor de siderurgia e mineração, a Vale seguindo para mais um dia, né, de alta. A gente tem aqui os Minas subindo 5,4%, eita, quase não sai. Os Minas liderando alta aí do setor de siderurgia no índice Bovespa. Bradespar também sobe 2,25%, a Vale sobe 1,94%, CSN Mineração é que tá agora subindo 0,43%, menor alta por enquanto do setor. Gerdau Metalúrgica sobe 1,92%. O varejo vem em alta também hoje, Rafa. Olha só, setor de varejo, olha tudo verdinho, que bonitinho, hein? Que bonitinho, vamos lá. Natura, 5,41% de alta. Pets é que está realmente subindo bem mais aqui no setor. Magazine Luiza, que agora nesse final de dia está querendo zerar ali os ganhos, quase virando já ir para queda. Mas Amer 3 e Lame 4 estão se segurando nas altas, Arezzo sobe 2,54%, 59%, Lojas N 1,89%. Vivara está subindo 1,12%, Magazine Luiza está zerada nesse momento, quase virando sinal para o negativo aí. E é isso. Boa tarde aqui para o pessoal que já está assistindo a gente. Atílio Felipe Neto, boa tarde para você também. Está dando boa tarde aqui para a gente, Rafa. Gustavo Henrique também está dando boa tarde aqui. Roberto Carlos, Eu Quero Apenas, é a música que o Will, né, disse que gosta de Roberto Carlos. Falaram que esse cara sou eu aqui. As curvas na Estrada de Santos. O Wellington Mota mandou Esse Cara Sou Eu. O Sandro Vieira, Emoções aqui. Muita gente, então, mandem pra gente. A carta, a música mais linda, mas acho que é do... A carta, a música mais linda, mas acho que é do Erasmo. É do Erasmo? Será? E com certeza o nosso Rafael. Oi. Né, que ele tem aí. A carta é do Erasmo ou é do Roberto Carlos? A carta é do Milionário Zé Rico.
Ah, não é possível que você sabe disso. Não, você deu um Google, né? Não, obviamente é deu um possível. Obviamente, eu dei um Google e posso ter cometido uma excelente gafe agora, porque tem duas músicas chamadas A Caixa. Deve ter mais de uma, Rico, inclusive. E a do Renato Russo com o Roberto Carlos. É Isso então, gente. Ô, Débora, vamos de giro de notícias? Vamos lá, vamos começar nosso giro de notícias. Ezequiel, boa tarde para você também. Helder, que também está por aqui. Sandro Vieira está dizendo que Emoções é a melhor música. Tá ótimo esse chat hoje. Gente, muito obrigada pela audiência de todos vocês. Lembrem de deixar o like aqui de vocês. Certifica que você está inscrito aqui no nosso canal. Se já se inscreveu, compartilha a nossa programação aí com um coleguinha, amiguinho, vizinho, né? Aquele grupo da tia do WhatsApp, que sempre tem uma tia que dá bom dia todos os dias de manhã. Você compartilha com essa tia também, para ela começar a entender um pouco mais aqui do mercado, ficar por dentro das notícias. E falando em notícia, vamos lá, para o nosso giro de notícias. Começa falando sobre aumento de combustível, Rafa. Depois de 77 dias, gente, sem aumentos, a Petrobras vai fazer ajustes nos preços da gasolina e do diesel. A partir de quando, Rafa, isso está valendo? Débora, o aumento vale já a partir de amanhã, dia 12. O preço médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro. Considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,26 em média para R$ 2,37 a cada litro vendido na bomba, ou seja, um aumento de 11 centavos por litro. Para o diesel, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,34 para R$ 3,61 por litro, com a mistura obrigatória de 10% de biodiesel e 90% de diesel A. Para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 3,01 em média para R$ 3,25 a cada litro vendido na bomba, um aumento então de 24 centavos por litro. Em nota, a estatal informou que esses ajustes são importantes para garantir que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de desabastecimento à rede de atendimento às diversas regiões brasileiras, o que inclui os distribuidores, importadores e outros produtores, além da própria Petrobras. Lembrando para quem está nos assistindo que os últimos aumentos aconteceram em 26 de outubro do ano passado e desde então os preços praticados pela Petrobras para a gasolina foram reduzidos em 10 centavos por litro em 15 de dezembro de 2021, permanecendo os mesmos para o diesel. Débora. Boa, Rafa. O Petrobras segue em alta aqui, inclusive, como eu já falei aqui para vocês. Mudando agora um pouco de assunto, o Hospital Mater Dei divulgou hoje a compra de 95,5% do Hospital Premium em Goiânia, no Goiás, pelo valor de R$ 250 milhões de reais. Inaugurado em 2013, o Premium expandiu a operação e em 8 anos se tornou o Hospital Geral de alta complexidade, com uma capacidade instalada aí para 156 leitos, terminando o ano com 80 leitos operacionais. Além disso, o hospital também tem 10 salas cirúrgicas e 28 UTIs, com expansão já mapeada para 13 salas cirúrgicas e 44 UTIs. O valor da aquisição, que vai ser pago aí em 6 parcelas, será dividido em 40% no fechamento do negócio, seguido aí de 4 parcelas anuais de 10% cada, com a última parcela no 5º ano, de 20% corrigidas pelo IPCA. Vamos agora para os assuntos internacionais, Rafa. A presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, falou na posse do novo ministro das Finanças lá da Alemanha. E ela se mostrou preocupada com a alta dos preços. Quem tem mais detalhes sobre essas informações para a gente é a nossa correspondente internacional, Giovanna Locatelli. Lagarde tentou tranquilizar o mercado e disse que as pessoas podem confiar que o compromisso do Banco Central Europeu com a estabilidade de preços é inabalável. A presidente do Banco Central disse ainda que entende que o aumento dos preços é uma preocupação para muitas pessoas e observou que eles levam essa preocupação muito a sério. Ela disse ainda que a postura do Banco Central em relação aos preços é fundamental para firme a ancoragem aí das expectativas de inflação e para a confiança da moeda. E ela acrescentou ainda, a nova estratégia é especialmente importante hoje, à luz da fase de inflação mais alta que estamos vivendo, isso nas palavras dela. Como reagiu o mercado? Bom, a moeda compartilhada ficou sob leve pressão de baixa depois dos comentários de Lagarde e o euro registrou negociação em $1,13,27. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News.
Obrigada, Giovana. Bom, gente, antes da gente continuar por aqui, quero só trazer uma notícia de última hora, Rafa. A Latam atualizou o número de voos cancelados pelo afastamento de parte da tripulação devido à contaminação por Covid-19. De domingo passado, né, ao próximo domingo, inclusive dia 16, serão 135 voos cancelados. Inclusive, até trouxe aqui o setor de aéreas e turismo, né? Hoje a gente teve a Azul, né, divulgando um prévio operacional, e os números acabaram fazendo com que o papel da Azul subisse, a Gol pegando carona, inclusive. Como temos baixa do dólar, temos aqui CVC também em alta, ou seja, mesmo com essas notícias que a gente tem tido de cancelamento de voos, não só da Latam, né, porque a Azul também tem passado pela mesma coisa, a Gol também tem passado por isso, inclusive o Procon São Paulo já notificou as companhias aéreas, né, para que elas prestem aí a esclarecimentos em relação a isso, expliquem qual seria então o plano de contingência das companhias para poder passar, né, por essa fase, por esse período, mesmo com alto índice, né, de licenças médicas por causa da contaminação tanto pela Covid-19, por causa da nova variante, como também da gripe, Rafa. Mas no final das contas, os bons resultados operacionais, a prévia, né, da Azul, acabou puxando o papel para positivo também. O setor, claro, com a baixa do dólar, acaba também saindo um pouco na frente, disparando um pouco. E é isso, Latam acabou de confirmar aí 135 voos cancelados até o próximo domingo devido a esse afastamento de parte da tripulação. Bom, e voltando a falar lá de fora, gente, hoje o presidente do Fed, o Jerome Powell, esteve no Senado para testemunho de audiência de confirmação para um segundo mandato dele. Rafa, quais foram os principais destaques dessa fala do Powell? Débora, durante o discurso, Powell reiterou o compromisso de utilizar os instrumentos necessários para apoiar a economia e o mercado de trabalho, assim como para evitar a consolidação da inflação nos Estados Unidos. Teve uma fala em especial do Powell, Débora, que agradou o investidor em Nova York, ali, ajudando a derrubar o dólar. Ele disse que os dirigentes ainda não tomaram a decisão sobre o balanço patrimonial e que ainda deve demorar de 3 a 4 encontros do comitê para que seja decidida uma redução, apesar dele também ter admitido que a maioria dos membros do FONC esperam alta dos juros este ano. Após o pronunciamento, o presidente do Fed respondeu a perguntas dos senadores, lembrando que essa audiência é parte do processo para a votação do nome do Powell para um segundo mandato dele mesmo no Federal Reserve. Débora. Maravilha, eu vou até trazer aqui a cotação, né, das bolsas lá nos Estados Unidos, Rafa, que hoje operavam majoritariamente em queda antes dessa fala do Powell e viraram todas elas. Olha só, Dow Jones está subindo 0,30%, S&P 500 subindo 0,62% agora, Nasdaq, a bolsa de tecnologia por lá, subindo mais de 1%. 1,18%. Até antes dessa fala do Powell, existia uma aquele grande clima de expectativa, realmente, os investidores aí em cautela. A bolsa virou lá nos Estados Unidos, depois dessa fala, e aqui no Brasil também acabou puxando, né, com o Ibovespa voltando para casa dos 103 mil pontos. Olha lá. A gente tem agora aqui tanto o dólar caindo ainda, voltou aqui para os 5,60 cravado, caindo 1,54%. O Ibovespa segue aqui, subindo 1,57% aos 103.545 pontos. Pois Bom, Débora, inclusive, né, a gente está falando agora lá de fora, a gente sempre traz aqui, né, ultimamente, as notícias lá dos maiores jornais lá de fora, né, por exemplo, o Wall Street Journal, e para quem acompanha, né, a notícia do Powell dizendo que a economia não precisa mais de estímulos agressivos, ela está na home lá do portal deles, né, lá, ou seja, a principal notícia, desde as 11 da manhã. Né? Então, realmente, o mercado aí levando esse discurso, principalmente essa parte do Jerome Powell aí, né, em relação aí para fazer as movimentações nas bolsas lá, por isso que elas estão, inclusive, respondendo em alta, né? E daqui a pouco a gente traz também as outras notícias. Inclusive, tem uma notícia, Débora, na home do Wall Street Journal, que é de uma brasileira, você acredita? Falando sobre? Sobre uma matéria que não tem nada a ver, inclusive, de economia, falando sobre por que as igrejas católicas estão perdendo espaço na América Latina. Aí tem a Luciana Magalhães lá, que é uma jornalista aqui que trabalha em São Paulo, você acredita? Do Wall Street Journal. Olha que legal, né? É o Brasil. Coleguinha, né? nossa coleguinha lá fora. É isso aí, sucesso para ela também. Vamos lá, seguindo por aqui, Rafa, para a gente falar um pouquinho sobre o BTG, que confirmou hoje que o Conselho da Administração já aprovou um programa de recompra de ações onde serão adquiridos até R$ 1 bilhão em papéis no prazo de 18 meses. De até 18 meses, né? O banco afirma, no fato relevante que foi divulgado, que o objetivo dessa operação é, abre aspas, realizar a aplicação eficiente dos recursos disponíveis em caixa, de modo a maximizar a alocação de caixa da empresa, fecha aspas. O BTG informou ainda que não possui units de sua emissão ou ações em tesouraria
no momento e que os papéis adquiridos durante esse programa de recompra serão sim mantidos então em tesouraria. Mudando agora de assunto, gente, a Organização Mundial da Saúde disse que ainda é cedo para a nova variante da Covid-19 ser vista como endêmica, mas a Ômicron segue por aí infectando cada vez mais pessoas, né, Rafa? Continua assim, Débora, mas de acordo com a OMS, ainda é difícil de dizer que ela é uma doença endêmica, como por exemplo a gripe, mesmo que essa nova variante venha infectando cada vez mais pessoas, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. A OMS alertou que ainda são necessários mais estudos para provar isso. Caso o coronavírus seja tratado como uma doença endêmica, não teria a necessidade, por exemplo, de registrar todos os casos e nem de testar todas as pessoas que apresentem sintomas. Apesar disso, autoridades contestam por acreditarem que a endemicidade requer uma transmissão estável e previsível. Débora, agora, mudando um pouquinho de assunto rapidinho, uma notícia que saiu agora de última hora sobre o FMI, que alertou aí que sobre o desempenho das moedas digitais, que está cada vez mais correlacionado com o do mercado de ações. O Fundo Monetário Internacional, FMI, comentou sobre a relação das criptomoedas com o mercado acionário em publicação no seu próprio blog nesta terça-feira. O FMI, em publicação, afirmou, abre aspas, antes da pandemia, ativos como Bitcoin e Ether apresentavam pouca correlação com os principais índices de ações. Eles foram pensados para ajudar a diversificar o risco e atuar como uma proteção contra as oscilações em outras classes de ativos, mas isso mudou após as extraordinárias respostas à crise do Banco Central no início de 2020. Então a gente aí vai ficar de olho, né? Isso é uma bola, inclusive, né, Débora? Para quem acompanha o Crypto News, né? Toda quarta-feira aqui na BMC. Com quem? Quem que apresenta esse Crypto News? Eu não conheço, aqui, não, esse apresentador. Sou eu. Aqui. Não, porque o que acontece é o seguinte, né? Isso era uma bola que a gente estava contando até com os especialistas da entrada de dinheiro institucional no mundo das criptomoedas, né? Ali teve um boom muito grande no preço do Bitcoin quando teve o lançamento do primeiro ETF lá nos Estados Unidos. Então, quanto que o mercado acionário estaria correlacionado ali com o desempenho das criptomoedas? Porque você teria uma lógica fundamentalista diferente, então, de avaliação. Porque antes era Bitcoin é 100% proteção. Era a lógica do Bitcoin é melhor que ouro, logo vale mais a pena você investir em Bitcoin do que em ouro. Só que conforme o dinheiro institucional vai entrando, os métodos de circulação de dinheiro também vão mudando. E aí, então, precisa de uma análise mais detalhista ali para saber exatamente onde esse mercado de criptomoedas atua, qual o seu valuation e cada uma das infinitas fragmentações que tem dentro do mercado de criptomoedas. Tem NFT, tem Gamecoin, tem blockchain, tem sistemas, tem criptomoedas de fato, né? Por exemplo, Bitcoin, enfim. Então, para isso, você está convidado aí toda quarta-feira, 7h30 da noite aqui na BMC News, o Crypto News. Maravilha. Show de bola? Bom, show. Vamos lá, rapidinho, trazendo mais um assunto aqui para vocês sobre economistas do Citi, né, gente, que eles estão acreditando, depois dos dados do IPCA que foram divulgados hoje, que o Copom deve mesmo elevar a taxa Selic em 1,5 ponto percentual na próxima reunião de fevereiro, refletindo, claro, essas expectativas de inflação, a alta das commodities e o dólar mais elevado. Além disso, a instituição, que antes projetava o aperto de 1 ponto, né, percentual no juro básico no próximo encontro do comitê, agora também espera que o juro básico atinja o nível terminal de 12,25% em maio. Hoje pela manhã, os dados do IPCA, né, que é a inflação oficial do Brasil, mostraram uma variação de 0,73% em dezembro, acumulando uma alta de 10,06% aí em 2021. Rafa, vamos dar um oi rápido aqui para o pessoal do chat, para poder a gente ir para o nosso próximo convidado, Tony Hills, analista CNPI, que é fundamentalista também. Ele vai falar daqui a pouquinho com a gente, mas antes, deixa eu só dar mais um oi para o pessoal aqui do chat, lembrar de vocês, né, participem dos nossos bate-papos aqui com os nossos convidados, inclusive o Tony Hills, que ele tá super de olho sempre no setor aí financeiro. Então já fiquem aí atentos para poder mandar perguntas, a gente vai falar bastante com ele, né, sobre tanto o setor aqui no Brasil como lá fora, também a gente vai falar com ele sobre B3, ele acabou de emitir relatório inclusive sobre isso, então fiquem atentos, conto com a pergunta de vocês, viu, Rui das Neves, está aqui, ó, Rui falando só já com você, Rafa, MPK... Fala nos mil aqui, né? Também, exatamente, está deixando um recadinho, aliás, MPK já tinha deixado o recado mais cedo aqui para você. Ele mandou, né, ele falou que... Sobre gripe, né? Realmente é muito complicado, né? Não pegar gripe. É realmente um negócio bastante interessante. Bom, vamos bater um papo com o Tony Hills? Vamos lá, gente. Participem, mandem suas perguntas. O Tony está aqui, ele é analista CNPI fundamentalista da Bendorf. Já está aqui. Boa tarde para você, Tony. E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo.
Vamos lá começar falando sobre esse case aí da B3, porque afinal de contas você acabou de publicar um relatório, né, sobre a B3, inclusive B3 que aliás divulgou resultados ontem, né, operacionais aí de dezembro, mas hoje o papel caiu bastante, logo depois, né, desses dados. Como que você viu esses números aí de dezembro da B3? Isso é uma prévia do que a gente pode esperar desse quarto tri da companhia? Pessoal, assim, vieram abaixo do esperado, mas mesmo assim eu acho que a visão da B3 é uma visão muito mais simples de se falar. É fácil falar quem não está rodando papel há um ano, né? Que não está tomando aí 60%, 70% de queda. Mas pra gente, vocês pararem para pensar, pessoal, a B3 ela conseguiu passar do último ano quadruplicação de juros, tá? A gente teve quadruplicação de juros, a gente teve um cenário onde uma série de pessoas físicas entraram na bolsa e a gente teve uma economia caindo bastante, então nós estamos aí com praticamente um tripé ou quadripé econômico, inflação bastante alta, acima de 10%, temos aí juros muito altos, acima de 9%, e mesmo assim a B3 no último ano, se você olhar a whole picture, né, a B3 conseguiu se manter com uma queda aí de 6% de volume, 10% de volume, enfim, ela conseguiu crescer em 30% o número de CPFs na bolsa, mesmo com essa quadruplicação de juros. Então, a gente está falando de uma empresa que conseguiu manter os retornos econômicos, né? Se a gente olhar aí os resultados do terceiro tri, segundo tri, a gente consegue ver que a B3, ela, mesmo nesse cenário muito negativo, a gente consegue ver que ela se manteve, entendeu? Ela conseguiu de certa maneira, se manter bem, tá? Acho que o cenário é muito fácil. O que acontece? Os calls da B3, eles normalmente falam mais com relação a os juros vêm aumentando, a atratividade da bolsa vai ser perdida, todo mundo vai voltar para renda fixa, mas a gente tem que pensar que é algo cíclico. Então, sempre houveram aumentos e diminuições de juros no Brasil. E, na realidade, o Brasil sempre viveu com uma taxa de juros aí na média de 7%, 10%. Então, hoje, a gente está em business as usual para a B3. E ela está operacionalmente mostrando que mesmo em um ano que foi negativo, ela teve resultados operacionais abaixo do esperado, mas que ela se manteve resiliente. Tá? Isso aí é algo que é indiscutível. Então, eu acho que o principal que a gente pode falar de B3, pessoal, hoje, que eu explorei, inclusive, na iniciação de cobertura que eu publiquei ontem, eu acho mais importante para o case é o fato da competição. Então, com relação à competição, falando aqui para vocês, que é algo que eu vejo, fator macro, primeiro, juros, já expliquei aqui, sim, é normal, é cíclico, ela apresentou um resultado um pouquinho abaixo da normalidade, mas é algo que vai voltar, é cíclico, a B3 sempre houveram momentos de que os juros foram mais altos, os juros foram mais baixos, enfim. E o segundo fato, competição, pessoal. Então, falando de competição com a B3, eu não vejo uma bolsa igual o pessoal estava vendo aí, uma XP iniciando o seu próprio ambiente de negociação. A gente tem aqui na bolsa hoje 400 e poucas empresas, dessas 290, 300 negociam, e que tem um volume considerável mesmo, são cento e poucas empresas, 120, 130 empresas. Do Ibovespa, 30% é Petro, Vale e Itaú. O que eu quero dizer com esse argumento, né? A nossa bolsa local, ela é uma bolsa muito incipiente. A gente tem muito pouco volume, a gente é banks e commodities. Eu não vejo uma outra empresa vindo igual uma XP e falando assim, não, beleza, pessoal, vou colocar outras 400 empresas brasileiras na bolsa e vou fazer meu próprio ambiente de atuação. Eu entendo que isso aí é algo mais difícil de acontecer. Como é que eu vejo a competição hoje? Eu vejo uma possível Nasdaq ou NYSE vindo aqui e fazendo como se fosse um ambiente avançado, uma bolsa avançada no Brasil. Então você vai ter direito, você vai investir como se fossem BDRs, você vai investir nos 10 mil ativos que tem na Bolsa Americana, você vai ter sua cotação, você vai né, abrir via CVM, vai ter a sua cotação em reais, mas vai investir em empresas americanas. E isso, de fato, teria uma atratividade muito grande para o pessoa física trader, por conta de taxas de emolumentos, né, aquele outros Bovespa, aquilo tudo sai na sua nota de corretagem. Então isso aí seria um pouquinho, seria bastante atrativo para o trader. Mas, para o principal, o pessoa física só tem 14% de toda a custódia da bolsa. Então, para os outros 80%, para os outros 70%, 86% da bolsa, que são instituições financeiras, investidores profissionais, então são assets de fora, fundos de fora. Esse pessoal, ele está aqui porque ele quer investir nas empresas brasileiras. Ele já tem pleno acesso a outros mercados.
Então, sim, eu estimei aqui que se abrisse uma nova Nasdaq, uma nova NYSE aqui, ia roubar da B3 mais ou menos 10% do lucro dela de cara, porque ia roubar os traders, tá? Você não vai negociar mini dólar e mini índice, você não vai negociar principalmente mini dólar, sendo que você pode negociar numa Nasdaq que vai cobrar metade, um terço, um quinto dos emolumentos que a B3 cobra, tá? Mas com relação à parcela maior, que ainda são os institucionais, esse pessoal está na B3 porque eles querem acesso às empresas que estão aqui. Então, enfim, seria ruim para o case, uma Nasdaq, uma NYSE no Brasil, mas, mesmo assim, eu acho que não seria algo que quebraria a empresa. E, reforçando aí, só concluindo, não vejo um BTG abrindo e falando assim, vou colocar mais 400 empresas na Bolsa. Pessoal, nós não temos empresas com esse patamar, com esse nível, com esse tamanho, e não tem esse tanto de empresa no Brasil, assim, até que a gente consegue ver aí a nossa B3, que tem 400 empresas, que dessas 100 e poucas tem liquidez. Então, com relação, concluindo, né, e o que toda essa visão de competição, que foi o que eu mais explorei na abertura de cobertura, o que toda essa visão de competição tem a ver, né? O que ela nos traz em termos de visibilidade? Bom, pessoal, assim, a B3 está sendo resiliente de maneira financeiramente resiliente, tá? Então, ela está sendo financeiramente resiliente, está crescendo em número de CPF aí, double digits o tempo todo, 20%, 30%, você pode comparar qualquer mês, é 20%, 30% de crescimento ano, em termos de número de CPFs na Bolsa. E nós temos, né, algo que a B3 está em 3 milhões de pessoas. Então é menos de 2% da população brasileira. Tá? E mais importante que isso, pessoal, a gente tem agora, esse call é muito manjado, né? Esse call de é menos de 2% da população, então é buy, esse call é muito manjado. Olhando pares internacionais, pouquíssimos deles têm clearing, que é a liquidação de títulos, mercadorias, que é o que é a BMF, e o próprio trade, né, a própria liquidação, a negociação normal, que é a negociação de equities. A B3 tem os três, e se você comparar com vários players, Bolsa Sul-Africana, Bolsa Indiana, Bolsa de Hong Kong, Bolsa do Japão, vários outros players, ela está barata. Ela está no nível mais baixo em termos de múltiplos. E ela demonstra uma resiliência financeira que ela não deixou cair lucro. Entendeu? Ela não deixa cair lucro. Então o lucro dela se mantém aí nessa casa de 4 bilhões e alguma coisa todo ano. E se a gente olhar crescimento aí dos últimos 4, 5 anos, aí é high double digit, não dá nem para falar. Né? É mais de 20, 30% de crescimento compound ao ano, né? Crescimento composto. Então é um crescimento alto. Mas, olhando hoje de maneira relativa, de maneira fria no case, ela se manteve bem durante a pandemia, ela está segura, ela está consciente, ela tem uma administração que deixa a desejar, tá? Muitas vezes, foi isso que eu abordei no case, o pessoal, como eles são monopólio, eles ficam, acredito que eles podem ficar um pouquinho mais... menos afim de buscar sempre a melhor operacional. Então, de vez em quando a gente tem falha de sistema, a gente tem problemas na liquidação, esse é um problema que a gente tem que dar um menuzinho lá no valuation. Mas mesmo assim, ela mostrou resiliência financeira e ela mostrou resiliência financeira num mercado ainda muito incipiente. Ela tem sido, de certa maneira, ela tem sido correta, pessoal. Se a gente olhar de maneira... De quantas empresas a gente pode falar que elas passaram bem da pandemia? Que elas passaram de maneira muito... como eu posso dizer? Passaram de maneira financeiramente saudável. Acho que a B3 é uma das poucas companhias, a gente pode falar da Simpar, a gente pode falar da Randon, entendeu? A gente pode falar dos banks, então, que é outra coisa que eu queria trazer para vocês um pouquinho aqui do que eu tenho visto do setor de banks, tá, pessoal? Então, basicamente, a gente tem aqui no Brasil, né, business as usual, né, uma expressão em inglês que diz, é negócio como normal, é o que os bancos sempre viram. Ninguém tem modelo de risco melhor do que os bancos. Então, a gente está vendo aí inflação de 2 dígitos, 11% ao ano. Estamos vendo endividamento das famílias no recorde histórico, 70% das famílias estão endividadas. Temos aí um desemprego alto de 12%, 13%, com uma renda média baixa. A gente tem uma indústria no Brasil que está decrescendo nos últimos 6 meses. E isso para banks, pessoal, cara, qual o segundo melhor negócio do mundo, né? É um banco mal administrado, né? Então, um banco bem administrado, como os incumbentes, eles veem esse cenário de adversidade, para eles é algo... Opa, acho que a conexão a gente perdeu um pouquinho.
Pois é. Vamos conferir aqui o pessoal da nossa produção para ver se a gente consegue retomar essa conexão, né, para que ele termine, conclua aqui o Tony, né, a linha de raciocínio, que aliás está indo mais do que ótimo aqui, viu, Rafa? Sim. Ele falando aí do que a gente tem, né, de mais peso aqui na nossa bolsa, realmente, de ser aí commodities e bancões. E olha só, pelo volume, né, agora, o nosso mapa de calor, olha o que está na frente, é justamente commodities e bancões aqui, né, nesse Ibovespa. O Tony voltou? Vamos lá, Tony. O homem está Continuando de volta, com você, hein? nos ouve? Eu já tinha engatilhado umas 3 perguntas no meu caderninho aqui já. Não esquece não, Tava deixa engatilhando falando, aí, tá Rafa. falando aqui. Onde que vocês pararam? Eu posso continuar de qualquer ponto. Você está falando que um banco mal administrado, Isso. o pior Banco negócio mal do mundo é um administrado. banco mal administrado. E aí parou bem ali. O segundo melhor negócio do mundo é um banco mal administrado. Ah, justo. Tá. Justo. O melhor negócio do mundo é um banco bem administrado, né? Por consequência. Tá, Então, né? eles estão olhando para esse cenário atualmente, pessoal, de toda essa incerteza. Então, juros nas alturas, inflação nas alturas, endividamento das famílias nas alturas, renda baixa, né? Muita informalidade no trabalho. Isso para banks, pessoal, é a festa. Eles estão acostumados com isso, eles estão acostumados com juros de 2 dígitos, né? Eles estão acostumados a estar nesse cenário que a gente está vendo. Então, o que acontece? Eu vejo para esse ano, eu não vejo crescendo, por exemplo, empréstimos a empresas, porque olhando todo esse cenário de incerteza, a gente não dá vontade da gente investir, né? Não dá essa vontade toda de parar o seu capital e falar assim, agora eu vou construir essa indústria, eu vou pegar esse aqui, vou comprar de máquina agrícola, entendeu? Isso não dá vontade de fazer como empresário, mas quando você olha a reabertura e outras pessoas físicas voltando a consumir, eu vejo, né, da mesma maneira que no 3T21, no terceiro trimestre de 2021, o resultado dos bancos foi puxado por 2 principais fatores, que é o retorno ao consumo, então taxas de cartões de crédito, né, e reabertura, né, reflation trade de maneira geral, e foi puxado pelo fato de que essas carteiras concentraram mais na mão dos PF. Então, o retorno foi para a mão da pessoa física. A pessoa física agora está pegando cartão de crédito, consumindo, tirando consignado, quer comprar mais coisa nesse retorno da pandemia, mesmo que menos que o esperado. Já conversei com a Vicky aqui, ela deve estar me dando esporro agora, eu falando que está consumindo bem, porque você pode ver aí, Black Friday foi ruim, final de ano foi ruim, mas mesmo assim é um retorno quando a gente olha nos últimos 12 meses, né? Lembrando aí que no início do ano passado a gente estava num cenário muito ruim de pandemia. E eu não vejo, então, crescendo a parte de indústrias. Eu vejo realmente voltando o consumo PF e voltando, pessoal, ainda tem um espaço para reversão de provisão, né? O pessoal que está aí, que não entende, que reversão de provisão, basicamente, pessoal, quando eu sou um banco, eu aguardo que um X número de pessoas me dê um calote. Então, vamos supor que 3%. 3% das pessoas que eu emprestei meu dinheiro, elas não vão me pagar de volta. Aí, o que eu faço? Eu pego um dinheiro, chama provisão, eu guardo ele, que é mais ou menos numa proporção aí de 2 a 3 vezes esse valor que eu espero tomar de calote, e aí eu deixo lá como método de segurança. Todo mundo aguardava no início da pandemia um monte de calote, né? Porque pandemia, empresas quebrando, mas com auxílios do governo, Corona Voucher, um monte de coisa, acabou que esses calotes não vieram. Então bancos como, por exemplo, o Banco do Brasil, ele está com 330% de cobertura, que é 3,3 vezes mais que ele tem de gente devendo ele está separado de dinheiro para tomar calote, esse dinheiro pode voltar como lucro, entendeu? Você chama reversão de provisão. Você não precisa separar desse tanto, você não precisa ter tanto guardado lá na conta, você pode ter um pouquinho menos. Então ainda tem um espaço aí para reversão de provisão, tá? Dos incumbentes, principalmente do Banco do Brasil, tá, pessoal? Eu acho que faz sentido o Banco do Brasil reverter um pouco de provisão, e isso, pessoal, é dinheiro no bolso do acionista, isso aí é dividendo. Então isso aí vira lucro, vira dividendo no bolso do acionista. Tá? Então é isso que eu tenho visto aqui para o setor de banks do Brasil, né? E aí lá fora é complexo, né? A gente fica até sofrido de comparar lá fora, né? Normalmente, mas pessoal, lá fora a gente tem visto aí Estados Unidos, por exemplo, que vai começar a divulgar o resultado dos bancos agora, final dessa semana, e isso da outra já vai começar o resultado de bancos. A gente tem visto lá fora indústria crescendo nos últimos 10, 12 meses, desemprego em 3,9%, quer dizer, está praticamente a pleno emprego, renda média do trabalhador da hora trabalhada alta e subindo. Então a gente tem visto um mercado de trabalho muito forte nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, um ambiente para business, né, muito bom. Então a gente tem visto aí, os Estados Unidos só não está crescendo mais por conta de alguns gargalos de produção que tem ali, entendeu? Aí
Tô vendo vocês aí. Se vocês quiserem qualquer coisa, vocês me interrompem, hein? Porque senão, se me deixar, Não, eu vou pode ir. Fica tranquilo. A gente gosta mesmo e que vá falando mesmo, não tem problema sentido, não é sem um motivo. Não, pode mandar bala. Então, estava falando dos Estados Unidos. Eu vou continuar falando. Exatamente, que, aliás, na verdade, era a próxima pessoal, era uma das perguntas que a gente já ia fazer. Então, você já engatou na pergunta que a gente ia fazer. Vocês me deram a lista, eu falei, aí eu começo a cantar o rap aqui, né? Eu começo a falar. Vai que vai, fica tranquilo. Mas aí, igual no rap, tem improvisação. Então, daqui a pouquinho tem pergunta minha aqui. Tem uns fogo no parquinho daqui a pouco. Claro, vamos que vamos. Beleza. Então, pessoal, vamos que vamos. Lá nos Estados Unidos, tenho visto... da mesma maneira que no Brasil, essa inadimplência, né, esse pessoal dando calote nos bancos não veio, tá? Não veio. Então, o governo emprestou um monte de dinheiro, o governo comprou Ripples, né? O governo deu dinheiro para os bancos, agora o banco nem precisa mais de dinheiro. Ele está fazendo um negócio chamado reverse Ripple, que é tipo, ele reempresta de novo para o Banco Central. É um negócio muito absurdo de alavancagem, que é algo que, inclusive, é uma das coisas que, para mim, levanta um red flag, né? Levanta uma bandeira vermelha. Porque quando os bancos estão fazendo uma operação inversa de alavancagem, de emprestar para o Banco Central americano, você vê que tem dinheiro demais na economia, né? Você vê que está com grana demais. E aí, quando a gente tem uma sinalizaçãozinha de subida de juros um pouco mais rápida que o esperado, lá com bolsa a 21 vezes preço-lucro, né? Com tudo renovando máximas, fora a semana passada, né? Depois da sinalização que caiu, mas vocês viram aí muito bem. Mas tudo renovando máximas, ações de bancos, tudo subindo bastante aí nas últimas semanas. A gente tem uma sinalizaçãozinha de que vai subir juros um pouco antes do esperado, Nasdaq para baixo, bolsa para baixo. Mas aí voltando para o financials, voltando para os bancos, qual é o efeito disso no setor de banks, né, pessoal? Cara, você tem do lado do consumo retornando forte e você tem o lado das empresas, investimentos, tem um cenário benigno para investimentos. Então, eu vejo ainda tem espaço para alguma reversão de provisão lá nos Estados Unidos, tá? A maior parte já foi revertido no balanço dos principais bancos, mas ainda tem algum espaço de reversão de provisão que vai somar em lucro. Então, foi o que somou bastante no 3T21, né? Se olhar JP Morgan e Goldman Sachs, somou bastante. E nós temos lá um cenário que, assim, é propício para negócio. Então, bancos ele ganha no down, então a gente está vendo aqui no Brasil uma economia ruim e o banco ganha dinheiro porque ele tem que emprestar para quem está devendo dinheiro. E ele está ganhando no up lá nos Estados Unidos, que está emprestando para quem quer investir. E tem mais um cenário bom, né? Lá nos Estados Unidos, para bancos especificamente. O juro sobe. Então, o juro subindo aí 4 vezes esse ano, que é a expectativa mais educada, né? 3, 4 vezes esse ano. O banco, ele consegue subir o preço do produto dele, né? Subir os juros que ele entrega para o cliente dele. Então, você começa a pagar juros mais caros, mais rápido do que sobe o custo de financiamento dele. Entendeu, pessoal? Então, mais rápido. Então, acaba o que acontece? Quando ele abre, aqui embaixo está o custo de financiamento, aqui está o custo que ele empresta. Sobe juros nos Estados Unidos, isso aqui aumenta um pouco, que ele consegue repassar mais rápido do que o custo dele. Isso significa spread, significa margem. Eu estou pegando um dinheiro emprestado a um preço muito parecido com o que eu pegava antes e estou repassando mais caro. Então, é spread, é margem. Juro para cima, normalmente, isso aí converte em capital para os bancos. Os bancos conseguem converter isso bem. Então, para lá, é plus mesmo. Uma coisa negativa, as ações subiram bastante de banks, né, nessas últimas semanas aí, principalmente nos últimos 15 dias. Então, o pessoal viu esse trade aí, que banks estava barato, que o cenário é muito positivo para o ano, subida de juros é positivo para banks, e aí acabou comprando, tanto que você pode ver aí, né, que vocês acompanharam também bastante bem, que Dow Jones segurou bem, né, e aí todas essas ações aí da velha economia, incluindo bancos, elas seguraram bem nessas últimas semanas, enquanto o Nasdaq teve a pior semana desde fevereiro de 2021, né, a semana passada foi a pior semana desde fevereiro de 2021. Mas enfim, pessoal, então eu vejo um cenário muito positivo para banks lá, porque é propício ao investimento, e aqui no Brasil eu vejo um cenário que ainda não houve o repasse de spread, né, que é essa diferença aí entre o quanto eu pago para pegar emprestado e quanto eu recebo do meu cliente quando ele pega crédito de mim. Esse repasse não aumentou aqui no Brasil do jeito que a gente esperava, né, aumentou um pouquinho nos últimos 12 meses, mas não do jeito que a gente esperava. Mas eu vejo os bancos continuando a ganhar dinheiro com o pessoa física. Tá? Então, o que deve segurar resultado aí no quarto trimestre de 2021 deve ser ainda a mesma coisa que segurou muito parecido do que veio no 3T21. Então, pessoas físicas, né? Então, crédito à pessoa física. Crédito rotativo, cartão de crédito, enfim,
tudo que vocês imaginarem de retorno ao consumo, mesmo que ele não tenha sido grande. Se a gente comparar o 4T21 com o 4T20, é uma diferença muito grande, né? No 4T20 a gente estava ainda 100% da pandemia. Se a gente vai olhar ano contra ano, o 4T21 já é, né? Ele está ressurgindo ali depois de abril, estava muito ruim, maio estava muito ruim, junho começou a melhorar, aí pegou o terceiro trimestre melhorando, agora o quarto trimestre, teoricamente, a gente vai ter aí um retorno melhor de pessoas físicas, compra para Natal, enfim, isso aí é bastante interessante, tá, pessoal? Mas e aí, perguntas, dúvidas, reclamações? Temos um monte. Vamos lá, Rafa. Temos perguntas e temos uma intimação aqui da Vitória Minato, mandou aqui, tô ouvindo aqui sim, hein? Conversamos mais tarde, Tony. Tony, eu acho que a coisa ficou complicada para você. Você vai falou ter uma e ela intimação ouviu. aí. Pois é. Porque quando é ruim, ela, pessoal, para quem não sabe, a Vicky é a nossa analista de varejo, né? A gente discute bastante varejo, então isso é algo bem representativo para os bancos. Mas ao mesmo tempo aqui que eu tô vendo, tá, claro, a Black Friday foi muito ruim, as vendas no Natal foram muito ruins, o final de ano, em termos de consumo, foi muito ruim, tá? Sem dúvida. Mas eu tenho aqui, Vicky, um cenário de um balanço muito saudável para bancos. E eu tenho aí o 4T, que se eu comparar com o 4T20, vai ser um aumento, deve ser um aumento expressivo de lucro, entendeu? Quando eu olho essa base de comparação. E eu não canso de ressaltar, pessoal, business as usual. Para os bancos, do jeito que está hoje, ruim demais para todo mundo, para eles é normal. É juro de 2 dígitos, a gente correndo atrás, vai ter juro de 2 dígitos esse ano, já estamos com inflação de 2 dígitos, a inflação ainda não arrefeceu, vocês estão acompanhando os dados aí, a inflação ainda não arrefeceu, então a gente tem banco simplesmente jogando, o cara tá jogando em casa, tá no Wembley, tá no Maraca, jogando em casa, com chuteira, todo mundo, a torcida, 80 mil brasileiros, é normal para eles, esse modelo de risco para eles é algo que sim, para os Estados Unidos, que é algo que me preocupa, né, eles não estão acostumados, eles estão com a maior inflação dos últimos 39 anos lá. Então, 6,8%, 7% de inflação é a maior nos últimos 39 anos. Eles não sabem lidar. Então, o Fed, normalmente, ele sobe juros aí, normalmente reunião sim, reunião não, né? E agora falaram, era 3 reuniões nesse ano, agora falaram que são 4, mas provavelmente não vai ser o suficiente, tá, pessoal? Pouca gente falando isso daí, mas, assim, é hiperinflação. E hiperinflação com gargalo de produção. Imagina quando liberar toda essa produção, quando vencer o gargalo lá dos semicondutores, o que vai acontecer com esse mercado? O que vai acontecer? Entendeu? Então, é algo que eles não sabem lidar. A gente está jogando em casa. Para bancos, tá? Para banks. Estou sendo especificamente bancos. A gente está jogando em casa. Mas diga lá. Inclusive o outro da Bendorf aqui, o Nils Tahara, mandando esses jovens são demais aí. Então... aí, pessoal aí te acompanhando bastante. Agora, Tony, eu tava aqui pensando em algumas coisas quando você estava falando, né, sobre B3, porque de fato, né, B3 ela tem esse monopólio aqui no Brasil, teve esse temor ali atrás, né, de uma XP criar uma nova bolsa, né, aquilo ali fez os papéis tomarem ali um temor até então desconhecido, né, porque era um papel, né, que sobe muito com monopólio, só que o que parece pro pessoal é que não tem algum gatilho em vista aí para o papel conseguir disparar, né? Qual que é o gatilho que ele tem que ter, então, que o investidor deveria visualizar? Porque, afinal, não tem competidor, né? Ou seja, não ter competidor faz com que você não tenha que, por exemplo, bater alguém em alguma competição de ação. Então, onde é que o investidor deveria se pautar para conseguir investir em B3 aí, ver um horizonte melhor aí no futuro? Talvez, enfim, fazer a lógica do Howard Marks, né? Devagar e sempre, e o melhor é você segurar e confiar no monopólio? Opa, não, vamos lá. O call, isso é o que eu te falei, esse call tá muito manjado já, só menos 2% das pessoas estão na bolsa, isso aí uma hora vai crescer, o pessoal tem 80% dos investimentos financeiros do brasileiro, exato. 80% pessoal, é em poupança, então uma hora isso tem que ir pelo menos uma parte para RV, hoje é 4% só é renda variável, né, são ações, mas assim, o call, tanto que o título do meu relatório é cenário macro 1, cenário micro 0, então a gente não tem uma clara posição de quando é que os juros vai parar de subir, entendeu? Isso hoje nos falta, a gente não sabe onde vai parar, nós estamos ainda correndo atrás da inflação, o juros está a 9,25 e a inflação está a 11, está a quase 11,
enquanto a gente pelo menos não passar dessa curva, tá? E a gente o investidor não gosta de incerteza, pessoal. Ninguém gosta de incerteza. Então, quando a gente vê essa curva sendo domada, principalmente vê os juros estar mais alto que a inflação, entendeu? Ou parando a inflação aí descendo de 2 dígitos de maneira considerável, então 2, 3, 4, 5 meses de maneira considerável, enquanto a gente não vê onde vai parar, porque hoje a gente fala que vai parar em 11,5, né? Mas ninguém sabe, entendeu? Ninguém sabe. Então a gente ainda tem muita incerteza inerente ao case de B3. Eu diria que é para aguardar uma inflexão de juros, tá? Então, tanto que eu falei lá no nosso case, né? A gente tem um olhar técnico muito forte na casa. Então, eu sou um cara 100% fundamentalista, eu não olho o gráfico. Mas o Vitor e o pessoal lá, o pessoal, a gente faz um trabalho meio que conjunto, que eles olham o gráfico também da ação, mesmo o case sendo buy fundamentalista. Hoje o cenário macro fala mais alto, hoje os juros falam mais alto. E essa falta de definição, essa falta de saber onde que vai parar. Onde vai parar esses juros? Vai parar em 11? Vai parar em 12? Vai parar em 13? Vai parar em 10? E essa inflação, quando é que a gente vai segurar? Antes disso, porque eles não têm inflexão, entendeu? Antes de uma clareza mínima. Então não é para comprar e rodar a lá Charlie Munger, porque arrisca você comprar agora e tomar mais 20, mais 30, entendeu? Sim. Mas mesmo assim, se você olhar em termos de múltiplo e resiliência financeira e olhar na B3 seca, né, sem análises externas, hoje é um belo call de compra, né? Você pode comprar e tomar 40% de prejuízo, mas uma hora volta. Porque aliás, é muito defensável, né? A B3 tem muitas vantagens competitivas defensáveis. Isso aí fica até, inclusive, no gancho de uma das coisas que eu queria te perguntar, porque assim, uma coisa que tem chamado bastante atenção é justamente um desconto aí de mais de 40% em um ano desses papéis da companhia. O mercado está exagerando nesse desconto, assim como a gente tem visto acontecer em outros setores, por exemplo, nos últimos tempos? Olha, a gente está valendo 6 vezes preço-lucro, né? Então, na bolsa, de maneira geral, nós temos aí B3, uma empresa crescendo o número de clientes 30% ao ano, que não deixou o lucro cair, ou deixou o lucro cair muito pouco durante a pandemia. O papel caiu 60%. E ela está, quando você olha pares aqui, como ela não tem concorrência aqui, a gente tem que olhar no mundo, né? Quando você olha os pares mundiais, as outras bolsas de outros países em desenvolvimento, né? Se é que a gente pode falar essa palavra, não sei se é mais politicamente correto ou não, mas enfim, não é o subdesenvolvido nem o desenvolvido, é a gente ali naquele meio, né? Era o antigo BRICS. Então, a gente consegue ver porque a B3 ela tá no tier de baixo, ela tá dentre as mais baratas, mesmo tendo vantagens competitivas maiores e mais resiliência financeira, mais resultado. Então, sim, é exagerado, mas nada impede um ativo barato de ficar mais barato ainda. Né, pessoal? Então, enquanto não tiver uma clareza de onde esses juros vai parar, os juros vai continuar falando mais alto. Aí daqui a pouco o juros é 13, você ganha 1% para fazer sabe o quê? E para praia, põe título público, risco zero, e vai para praia ver avião passar. Então você ganha 1% para isso. Você vai querer investir na B3? Enquanto a gente não souber do limite, do teto, não tem como falar que é um call cego, que é um buy cego. Mas vai ter um momento que vai haver a inflexão. Entendeu? E outra bolsa que voltando àquele resultado, uma competição do BTG aqui, ou da XP, uma possível bolsa da XP, que foi o que saiu lá em outubro, vocês concordam comigo que o nosso mercado ele é muito incipiente, pessoal. Ele é algo muito... O que negocia de Netflix em um dia é mais do que negocia na B3 inteira. Então, só pra vocês terem uma noção. Se pegar uma média aí de 20, 30 dias, o que negocia de Netflix é mais tudo. Tô considerando Vale, Petro e tal, todas as ações. Só Netflix, né, é mais. É mais em termos de volume financeiro. Então, a gente é muito pequeno. Como é que uma XP vai chegar aqui e falar assim para mim, não, vou abrir uma nova bolsa, vou colocar vocês para dentro, vou colocar mais 400 empresas para dentro, vai ter volume, vai ter player? Não tem suficiente. O Brasil é uma economia primária ainda, a gente não tem esse valor agregado nas coisas que a gente produz. Entendeu? A gente não tem empresas desse tamanho, tá? Mas ainda assim, não é por isso que é um call cego de compra. Vamos ver onde para esses juros. Tendo uma clareza de juros e de inflação, né, hoje já está interessante para compras, mas eu não compraria cegamente antes da Bendorf dar o call que houve a inflexão. E aí ela vai para fazer carteira, enfim, a gente tem que ver o que vai acontecer no futuro. Mas é por isso que ela não entrou nas nossas carteiras até o momento, mesmo estando barato. Porque não adianta, se não tiver time, se não tem essa clareza, não faz carteira. Justíssimo. Agora, o Júlio Oliveira perguntou aqui, Tony, sobre o processo judicial de 1999, que a B3 é uma das réus e tem a cobrança de 30 bi. Se você
acompanha aí essa história aí? Quais são as possibilidades aí? O que isso pode acabar mudando no cenário para a B3 aí? Isso vai para STF ainda, né? Isso deve ir para STF ainda. Então, o último julgamento foi em 2017, se eu não me engano, foi TJ, tá? E foi positivo. Mas ocorreu uma reavaliação desse caso, só para explicar para o pessoal. Pessoal, teve um processo lá atrás, em 99, na época da antiga BMF, onde o governo entende que o Banco Central foi lesado e perdeu dinheiro, e aí ele processou a BMF, e esse processo está rodando desde então, desde 99. Aí, em 2017, teve um parecer favorável, só que, por conta de auditoria, nesse último trimestre, a B3 teve que mover de causa, né, de perda remota para perda, né, para uma perda possível. Então, não é provável, é uma perda possível. Então, aí ela teve que mover, aí isso entra no balanço, isso entra nas DFs, e aí dá aquela assustada toda na B3, né, a todos os acionistas da B3. Mas assim, se você for pensar, o último parecer tem 5 anos e é favorável. Não é algo... É um processo que sempre rolou. Agora ele veio mais à tona, até por conta dessa movimentação, mas não teve nenhuma mudança muito fatalística. E sem falar que a B3 dá pouquíssima abertura para isso, tá? Então, no último call de resultados, todo mundo perguntou sobre isso. Então, todos os analistas perguntaram. Falou, olha, movemos de remota para possível. Ponto. Então, a gente tem pouquíssima abertura disso. O que a gente sabe é que em 2017 foi positivo, mas por conta de auditoria, eles tiveram que mover lá na perda para possível. Mas se você for pensar nisso todo dia, antes de investir em B3, você vai deixar na mão um carro que cresce 30%, 40% ao ano, que dá 5 bilhões de lucro todo ano, a crescer, tá? Que tem uma frente de dados. A B3 não vende dados. Das outras bolsas no mundo, a receita de dados é uns 20%, da B3 é 3%. Então isso deve crescer. Ela comprou essas duas empresas aí nos últimos 2, 3 meses, né? Ele fez a parceria com a TOTVS, comprou uma outra empresa, vai provavelmente vender dados. Então ela tem novas frentes sendo desenvolvidas, ela tem crescimento, ela tem um mercado incipiente e ela tem a big chunk of a small market, né? Ela tem um maior pedaço de um mercado pequeno, que é algo que para mim é algo extremamente interessante. E você vai deixar isso para trás por conta de um processo lá de 99, que, claro, ele tem que ser considerado, claro, ele é muito grande, claro, ele assusta, mas que o último parecer que a gente tem é favorável e tem 5 anos, isso vai STF ainda. É assim, eu não sou jurista, não sou advogado, mas da mesma maneira que demorou 20 anos, deve demorar pelo menos mais uns 6 a 10 anos aí para ter uma resolução factível, mas tudo diz que vai ser positivo, vai ser a favor da B3, tá, pessoal? Tudo diz que vai ser a favor da B3 até o momento. Mas... enfim, é uma incerteza, assim, somada ao case, mas acho que não desclassifica o cavalo, tá? Não desclassifica a empresa, sem dúvida. Perfeito. Agora, ainda sobre, né, esse valuation de B3, eu queria te perguntar o quanto que você acredita, e se a gente fosse colocar numa caixinha, né, numa porcentagem, o quanto que a B3 depende dela e o quanto que ela depende dos outros. Quando eu falo dos outros, é de todo mundo, todo o resto. Então, macro, enfim, o momento da própria bolsa, né? Porque assim, se a gente for pegar ela por ela mesma, igual você falou na primeira resposta, né? Ela tem bons resultados, ela é constante, ela é um monopólio, só que o papel não consegue subir. Então você acredita que seja mais uma questão de arrumar os outros, né? Ou seja, os outros darem condição para a B3 conseguir disparar do que ela mesma, ou ela consegue ainda mover alguma peça nesse tabuleiro? Eu acho que é algo, ela está movendo, tá? Nessa frente de dados aí, eu espero que ela aumente o cross-selling, espero que ela aumente a venda de dados, que é um dinheiro de graça, pessoal, um dinheiro de graça. Você já tem os dados ali, já tem as empresas negociando, agora é uma questão de rentabilizar isso. A dona da NYSE, né, chama ICE, ela faz isso muito bem. Ela vende dados, plataformas muito bem para empresas. Então agora é uma questão de rentabilizar. Aqui no Brasil a gente não tem muito apreço por dados, né, de maneira geral. Então é algo que o brasileiro aí, essa compra por dados é algo que o americano faz muito, mas que a gente faz menos, mas que tem um espaço pelo menos duplicar, triplicar nessa frente. Então ela está voltando para sua pergunta, ela está se movimentando para melhorar no micro, mas hoje o call é 100% macro. Consigo te listar aqui algumas empresas, pelo menos umas 8, 10, que crescem aí double digit, 2 dígitos, 10, 20, 30% ao ano, lucro e receita, e estão valendo 10 vezes lucro. Estão valendo 8 vezes lucro, estão valendo 13 vezes lucro, que é o caso da B3. Então, empresas que, quando o mercado cai, né, quando a economia real cai, elas seguram um resultado melhor que as outras, e quando sobe, elas sobem mais que as outras, em termos de resultado.
Então, te digo aí várias, pode pegar Simpar, Direcional, Randon, o próprio Banco ABC. Então, essas empresas crescem muito o resultado e assim, elas estão valendo 6, 7, 8 vezes lucro. Então, da mesma maneira que a B3 está sofrendo, elas estão sofrendo também. É algo 100% macro. A gente não tem visibilidade aqui no Brasil. Nós temos aí 5 problemas, aqueles problemas que eu falei. Juros nas alturas, ninguém quer fazer negócio, porque é muito melhor deixar no título público do governo. Inflação nas alturas, você perde seu poder de compra. Todo mundo está endividado, acima de 70% das famílias estão endividadas. Temos aí todo esse ambiente de desemprego, né? O desemprego, a qualidade do emprego muito baixa. E temos ainda, daqui uns dias, o Lula entra no radar, né? Inflação. Então, esses 5 cavaleiros do apocalipse macro aí, por dizer, eles aumentam a incerteza do mercado e aí faz a nossa bolsa valer 6 vezes lucro, que é o que está valendo, com empresas que crescem lucro mesmo nesse cenário ruim. Né? Randon está com 100% de capacidade, há não sei quanto tempo, e a ação não anda. Entendeu? Ela está crescendo 70%, 80% lucro e receita no ano. Se comparar, pode pegar qualquer período. Pega qualquer período. E não anda. Por quê? Mesma razão da B3. A gente não consegue visualizar. A gente não consegue ver do outro lado ainda. Diferente dos Estados Unidos. Por isso que lá está valendo 21 vezes lucro e aqui a gente está valendo 6. E fora outras pequenas diferenças, né, entre a gente e os Estados Unidos. Mas eu acho que é muito mais macro, voltando para a sua pergunta. Perfeito, perfeito. Aqui o pessoal, inclusive, até mandando pra gente aqui que gostaram da pergunta e tal. E mandaram aqui uma outra pergunta, Tony, de um assunto que me interessa bastante, né? Sobre criptomoeda aqui. A primeira pergunta foi do Ilacir Ferreira, mandando: Tony, o mercado cripto tem crescido muito. E os adeptos, eu coloco um parênteses aqui, alguns adeptos, tá? Eu sou um adepto de criptomoeda, mas não falei isso que ele está falando aqui. E os adeptos dizem que a B3 morreu. O que tem de verdade nisso ou de ficção? E o Júlio Oliveira falou: e o projeto da B3 com criptos? Tem novidades? Ou seja, então tem um projeto da B3 com criptos aí no radar, então, Tony, como é que você avalia essa chegada de um novo mercado que, por mais que seja novo, já é enorme, né? A gente está falando de alguns trilhões de dólares movimentados aí todo dia, acaba ameaçando mercados emergentes, né? Como, por exemplo, o próprio Brasil aqui, como, por exemplo, a própria B3, igual a gente falou, né? Tem algumas diferenças aí um pouquinho grandes, né, entre a gente e os Estados Unidos, né? Então, como é que isso pode acabar ameaçando aqui a existência da B3? Não. Vamos lá. Com relação a criptomoedas, primeiramente, queria dar uma ressalva que eu não sou analista de cripto, eu não rodo cripto, não entendo, mas, assim, acompanhando o pessoal, né, que fez muito dinheiro durante muito tempo, então pessoas como Howard Marks, né, que para mim é o auge, o cara para mim é o melhor, então, o Charlie Munger, Warren Buffett, quando eu vejo alguém correndo falando que a B3 morreu, equities morreram, e agora o negócio é cripto, e aí um monte de gente vendendo curso de cripto na internet, um monte de novas moedas, novos projetos, né, que eles chamam, pessoal, sou ignorante nesse assunto, tá? Mas quando eu vejo um desinteresse muito grande para equities, igual, grande analista lá da nossa casa, o João Lucas Tonello, já veio aqui falar com vocês algumas vezes, ele falou para mim, ele falou assim, olha, ele até emitiu um vídeo e falou, eu não compro equities esse ano. Cara, isso só me dá mais vontade de comprar equity, entendeu? Vou ser sincero, porque tem que ser, quando perde muito essa atratividade de maneira geral e algo brilha demais, normalmente quem entrou antes já tá saindo, smart money tá saindo, entendeu? Não tô falando que, toda aquela essência da revolução cripto é algo genial, né? Você parar pra pensar. Então você conseguir receber o teu salário em cripto, você não paga imposto pro governo, e você vai e chega e compra um carro com cripto, faz um Pix com cripto, e agora o governo não tem mais controle nenhum sobre as suas moedas, sobre nada que tem no teu bolso, você não precisa mais pagar imposto teoricamente, e você tem um controle 100% dos teus holdings, né? O que atrapalha isso hoje é a flutuação das próprias moedas, mas toda a ideia de revolução cripto, de blockchain, de centralizar a tecnologia é genial. Mas eu vejo que tem muita gente olhando isso. É igual um analista que quer ter um edge, que quer ter um diferencial, uma visão diferenciada em Itaú, por exemplo. Então, ou em Apple. Então, olha quantos analistas olham Apple, quantas gestoras olham Apple, quantos analistas olham Itaú. É muito difícil ser melhor que a média. É muito difícil. Então, quando eu vejo todo mundo jogar aquela estrelinha do Mario, né, na cripto, e falar assim, não, agora tá brilhando, agora o negócio correndo ali tá ótimo. Quando eu vejo isso e falar, não, B3 morreu, a B3 acabou. Cara, é aí que abrem as oportunidades de compra. Entendeu? Quando você vê, eu não me lembro de um ano começar
com tanta incerteza. Se dá para pensar. A gente nunca operou um ano com tanta incerteza. Então, nossa expectativa para eleições é extremamente negativa. Então, com opções fracas. Não temos crescimento na indústria, né? Não vou falar fracas, né? Porque eu não sou partidário, mas subótimas, podemos dizer, né? A gente não tem muita esperança para uma terceira via, a gente tem muita esperança do que vai acontecer esse ano. E a gente tem aí todo esse cenário macro que eu te falei, de inflação, desemprego, juros, e temos um crescimento baixíssimo, né? Que vai virar decrescimento agora no PIB, muito provavelmente. Então a gente tem um país decrescendo. Quando você olha isso, é normalmente nesses momentos de tempestade perfeita que surgem as boas oportunidades de compra, mesmo em equities. Então, eu acho que a B3 não acabou. Tem boas empresas na B3, tem empresas que estão crescendo ainda durante a crise, que entregam resultados, que têm resiliência, que têm assets, né, que têm ativos por baixo, que você não compra um papel, pessoal. Você compra uma empresa, uma cultura, uma liderança, né, uma maneira de atuar. Você está comprando ali muitas coisas, não é só um papel. Então, tem coisa boa. É uma questão de stock picking. Então, você pode ver que ano passado a gente fez aí 8% positivo, né, enquanto o mercado caiu 11%. Então a gente conseguiu escolher, nos últimos 10 anos, a gente fez 700% e o mercado fez 50%. Então a gente bate o mercado no curto, médio e longo prazo porque a gente escolhe bem. Então é questão de escolher. Sim, tem oportunidades em cripto? Tem. Acho que tem muita gente olhando agora. Acho que tem gente demais. Então não estou dizendo que não tem oportunidades, mas fica mais difícil de você encontrar oportunidades se tem gente demais vendo uma coisa só. Tá? Se tem gente demais olhando para alguma coisa, provavelmente está no preço. Então é difícil encontrar oportunidades. E adoro ver gente falando que não compra mais equity. Puta, aí que dá vontade de comprar equity. Eu adorei, Tony, que você também é fanboy do Howard Marks igual eu, né? E é difícil. Eu ia chutar que você era fanboy do Howard Marks porque você tinha falado na primeira pergunta sobre timing the markets, né? Então sobre achar o timing. Então é justamente sobre isso, né? Igual agora o Rodrigo até falou aqui no nosso chat, no The Most Important Thing, né? No livro O que é mais importante para o investidor, Howard Marks fala sobre o second level thought, né? Ou seja, o pensamento de segundo nível. Né? Então, é justamente fazer um argumento de que contrário ao seu, e se o seu argumento for melhor do que o argumento contrário, você tem que fazer. Só que geralmente você vai estar cometendo uma grande burrada. Então, quando está todo mundo olhando, como é que você vai fazer um argumento contrário, então, melhor? Aí vai parecer que está fazendo muito certo, mas aí é onde a gente acaba se lascando aí. Muito legal mesmo. Quando você vai, o Buffett fala muito, né? E o Marx também, né? É desconfortável, né? É desconfortável você ser um contrarian, né? Você tá no contrário da lista. É bastante desconfortável. E é algo que o Marx fala bastante, que bom que você pegou aí no raciocínio de ciclos, mas é exatamente isso. Na bolsa, é muito lindo, a gente compra um ativo, tem ações que são melhores que as outras, umas sobem mais que as outras, mas a grande verdade é que é muito mais importante quando você compra do que o que você compra, né? Isso é um raciocínio bem Marx mesmo. E você pode ganhar dinheiro comprando muita ação IRBR, você pode ganhar muito dinheiro com essas ações, que são ações aí que a gente pode... Ações que dão prejuízo, muito próximo de prejuízo, teve aí fraude de balanço, né? No caso da IRB, então teve uma série de coisas que aconteceram, e você pode ganhar muito dinheiro se você comprar na hora certa. Se você pegar o ciclo no meio ou no início. Então, mas é desconfortável, pessoal, é sempre desconfortável, tá? E muitas vezes o mercado tem pouquíssimo compromisso com a realidade, gasta 2, 3 anos. Então, o que eu vejo, por exemplo, nos bons fundos, né? Eu vejo fundos, por exemplo, tem uns fundos lá do Rio, que eu conheço o pessoal, já assiste, cara, você depositou seu dinheiro lá hoje, você quer sacar, é 1/3 com 1 ano, 1/3 com 2 anos e 1/3 com 3 anos. Por quê? Para não dar uma hora agora que cripto tá bom demais, cripto é a hora e equities é horrível, esse pessoal faz uma puta escolha de empresas, compra ótimas empresas a um preço barato, que só vão dar dinheiro daqui 3, 4 anos, e você não conseguir sair, o cara ser obrigado a zerar a posição na baixa. Então é esse tipo de coisa. Esses caras são contrarians, eles são investidores de valor mesmo. A maioria do pessoal fala que é investidor de valor, né? Que é velho investor, mas pouquíssimos realmente alinham, né, o seu investidor com o investimento de valor. Mas é basicamente isso. É basicamente isso que eu tinha para falar sobre B3. Não sei se você acha que faz sentido esse raciocínio de criptos. Eu acho que tem boas oportunidades, mas assim, quando tem muita gente olhando é mais difícil você encontrar boas oportunidades, sem dúvida. Isso eu acho que é bem claro, até porque a gente até falou já, inclusive você está muito convidado a vir no Crypto News, a gente tem um espaço completamente aberto para quem gosta e não gosta de cripto, enfim, mas é justamente sobre isso, né? Os estudos mostram 99% do mercado cripto hoje, por ser um mercado muito jovem,
vão desaparecer. Esse mercado, 99% vai desaparecer. Não vai ter jeito. O 1% que tem ali, que é o que você tem que achar que vai realmente fazer sentido. Então, cada projeto... Você tem, por exemplo, white papers, né, que é o que explica o projeto, que são nulas. Né? Por exemplo, Dogecoin, Shiba Inu, são meme coins, né, que elas já falam, olha, a gente não serve para nada. E são criptomoedas que têm alguns bilhões de dólares nelas hoje. Então, realmente, esse raciocínio faz muito sentido. Esse raciocínio faz muito sentido. Agora, então o pessoal aqui... É algo que... Não, desculpa, mas era só uma questão aqui, né, que o pessoal tá falando que tá sendo meio com um papo de nerd aqui de mercado financeiro, mas ainda continuando nesse papo aqui, Tony, justamente sobre essa questão do Warren Buffett. Você perguntou agora, você falou, quer dizer, agora sobre essa questão de que todo mundo fala que é value investor, mas que ninguém de fato assim, raramente alguém de fato é. Então, você acredita que nesses últimos movimentos da Hathaway, né, de terem, por exemplo, comprado aí uma parcela do Nubank lá no IPO, você acredita que a mentalidade dos novos funcionários, né, dos novos cabeças lá da Berkshire Hathaway tem modificado um pouco para growth ao invés de velho? Ou você acha que ainda é mais velho mesmo, enfim, né, o value investing vai continuar moldando ali a Berkshire Hathaway? Você não pode negar que a grande porrada boa, porrada positiva que eu tô falando, que o Buffett deu nos últimos anos foi a posição dele em Apple, né? Que é uma posição em growth. Então, se você olhar aí as outras posições, o que ele ganhou realmente bastante dinheiro aí nos últimos anos foi a posição bem considerável que ele montou em Apple, quando a Apple valia aí $1 trilhão, 900 bilhões, $1 trilhão. Ele falou, cara, tem muito espaço para ganhar dinheiro ainda. O que a Apple vende de AirPods é tipo assim, mais do que o lucro do Itaú, assim, é surreal o negócio. Mas, enfim, então você vê que as novas cabeças e a nova mentalidade de growth tem assumido uma certa frente lá no Buffett, e eu acho que assim, a gestão tem que passar para frente. Então os caras um tá com 90, outro tá com 95, e eu acho que faz sentido terem novas cabeças, mas o raciocínio das antigas, o raciocínio que deu aquele retorno deles de 2 dígitos por 60 anos, 50, 60 anos, ele tem que permanecer, né? Ele deve permanecer. Eu acho que o Buffett, em 30 anos, mostrando para o TED lá, para o pessoal, qual foi a essência de investimentos dele e do Ben Graham, né, que era o mentor dele, né, de saber mais que os outros de uma indústria específica, de procurar oportunidades, empresas que têm vantagens competitivas defensáveis, né, que é o que chama de moat. Então são aquelas fossas do castelo. Tem que ter a fossa, o castelo tem que ser defensável, ele tem que ter essa fossa. Por quê? Porque se alguém vier atacar, a competição vier atacar, ele não vai conseguir passar dessa fossa. Essa fossa chama moat. Então esse moat é o quão defensável são as vantagens competitivas. Esse raciocínio, ele permaneceu, mesmo num call de growth. Então você concorda comigo que, né, a Apple tem uma moat, né, essa vantagem competitiva muito defensável, que é que se a Apple fizer um liquidificador amanhã escrito Apple, vai dar fila na loja e vai todo mundo comprar o liquidificador escrito Apple. Pode ser horrível, ela vai custar $800 o liquidificador, mas vai ter fila na loja e vai run out of stocks, porque Apple não é uma marca, é um estilo de vida. Ele identificou isso e falou, cara, eles podem explorar isso de N maneiras possíveis. E aí deu o call. Então, mesmo sendo um call de growth, ele tem as essências do Buffett das antigas, que é a essência de conseguir manter a sua concorrência em xeque sempre, né? Você conseguir defender suas vantagens competitivas, né? Então ele tem essas essências do velho investing do Buffett e do Ben Graham, lá de 1930, 1950, ainda estão inseridas nesses calls de growth, nesses calls de ações de crescimento, e não ações de valor. Tem um valor destravado. Acho que faz sentido. Show de bola. Show de bola. Ô, Tony, queria agradecer aí, né, papo sensacional. O papo, que sensacional. Tá muitíssimo convidado para vir mais vezes, não só no Top News, como em toda a grade de programação da BMC News, tá certo? Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que precisarem, contem conosco, contem comigo. Tô sempre aí. Depois a gente volta e faz mais um bate-papo. Foi ótimo conversar com vocês. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você também, obrigada mesmo. Até uma próxima então, viu, Tony? Até mais. Tchau, pessoal. Vamos lá, vamos continuando por aqui, viu, Rafa? Só para poder trazer aqui uma última informação para o pessoal, inclusive, viu, gente? A Localiza já informou aí que ficou sem sistema, aliás, ficou com o sistema parcialmente fora do ar depois de um incidente de segurança cibernética. O que aconteceu
companhia já né, confirmou isso. As subsidiárias ficaram parcialmente aí fora do ar na madrugada de hoje, em decorrência de um incidente de segurança cibernética. E no final das contas, a empresa informou em nota, né, que o funcionamento dos sistemas vem sendo restabelecido e até o momento não tem evidências de acesso à base de dados, assim como também nem de vazamentos dessas informações. Né, isso a localiza. A gente já tem visto muito acontecer desses ataques cibernéticos ultimamente, né, Rafa? Virou Exatamente. uma moda quase isso. Pelo amor de Deus, gente, compra um antivírus aí. Pelo amor de Deus. Não, toda hora é um ataque de segurança cibernética. Dólar à vista fechado já, fechou numa baixa de 1,67%, na casa dos 5,57. Dólar futuro continua, por exemplo, aqui, ó, vamos lá, continuar acompanhando o dólar futuro. O futuro voltou um pouquinho aqui. Opa, deixa eu só atualizar aqui, que não está no dia certo. Calma, aqui sim. Está aqui 5,60, caindo 1,56 agora. No Ibovespa, a gente ainda tem uma alta, Ibovespa nos 103.612 pontos, alta de 1,66%, Pets ainda liderando altas, Braskem liderando quedas. Por enquanto, petróleo também fechou numa alta, inclusive tanto o Brent como o WTI. WTI fechou numa alta de mais de 3%, inclusive, com o barril a $81,22. E a gente vai ficar acompanhando aqui, inclusive, né, como que vão ficar essas commodities, aí, como que isso vai refletir, na verdade, já no mercado amanhã. Viu, Rafa? Vamos agora aí, inclusive, para as análises gráficas. Vocês que gostam bastante aqui, que eu sei disso, já estou atenta aqui no chat, o Rafa também. Deixem aí os papéis que vocês querem que sejam analisados. O Murilo Garcia, que é analista, CNPIT, também já está aqui, professor da Exped School. Muito boa tarde para você, Murilo. Obrigada pela presença, pelo seu tempo aqui, por aceitar estar aqui conosco novamente, trazendo uma análise aí desses papéis. Muito boa tarde a todos que estão no chat, a vocês. Ano começando. O pessoal está com sede, né? Muito bom o papo, gostei. Esse papo com o Tony é bem diferente, né? O mais legal é a gente ver como o universo da renda variável é grande, né? E por mais que a gente pense pequeno, tem muita chance de evoluir, expandir. Então, foi muito bacana o papo, sim. E esse que é o mais interessante, né? Toda essa parte fundamentalista, quando você começa a atrelar ela aos detalhes técnicos, você consegue enxergar o momento de entrada. Então, é nisso que eu me especializei, né? É nisso que eu dou aula na Exped School e trabalho com os meus alunos exatamente nessa questão, análise técnica, para entender qual o melhor momento, em que cenário gráfico nós estamos, né? E o que mais importa para esse ano é a palavrinha de volatilidade, né? A gente conversou no comecinho do ano, dia 4, né? Não sei se você está lembrada, é exatamente isso que a gente está vivendo, né? Murilo, então eu quero já aproveitar esse gancho aí justamente sobre, né, o que você está explicando aí sobre análise gráfica, de saber qual o momento melhor momento para poder entrar, saber qual o próximo passo aí, né, do gráfico nas companhias, olhando não para B3, a gente está falando de B3 agora, para o Ibovespa, olhando para o índice Ibovespa, né, a gente tem agora o índice aparentemente recuperando, a gente está partindo aqui, né, para um dia de alta, 103.600 pontos agora, o Ibovespa recuperou aqui os 103 mil pontos. Posso eu estar enganada, né, legalmente, mas se a gente olha aqui no cru para o Ibovespa, a gente começa a ver aqui, seria um desenho aqui de uma recuperação, talvez, aí do Ibovespa, você começa a ver isso aí no gráfico, ou não? Teve na semana passada, né, muita casa aí já, né, revendo aí as expectativas para o Ibov, que estavam as estimativas no final de 2021 do Ibovespa indo de 120 até 125 mil pontos. Então, como que está o teu olhar em relação ao índice Ibovespa? Bom, vamos lá. Vamos compartilhar a tela aqui primeiro. Estão enxergando minha tela já? Sim, estamos. Estamos. Ok, vamos lá. Bom, como eu venho trazendo já desde a primeira apresentação, não poderia ser diferente trazer esse mesmo cenário, falando situações diferentes, né? O Ibovespa, eu trago aqui um gráfico semanal, tirando bastante o zoom. Nós tivemos aquela queda de 2008 bem expressiva, tá? Que foi o caso lá dos Estados Unidos. Tivemos uma tentativa de rompimento, uma possível recuperação em V, uma tentativa de rompimento, falhou e veio trabalhando ao longo de aproximadamente 7 anos em uma queda
com repiques. Tá? Por que eu trago isso? Porque justamente agora, existe dentro da análise técnica uma situação chamada teoria de Adam. Significa o quê? O movimento de um tempo maior, ele acaba se repetindo em um movimento de tempo menor. E por que eu quero trazer essa informação para vocês? Quando a gente vem aqui para o gráfico diário agora, do Ibovespa, tira um pouquinho esse zoom, a gente começa a perceber exatamente o mesmo tipo de movimentação que a gente viu lá no semanal. Ele perde, tenta uma recuperação em V, tenta romper, falha e começa a trabalhar lateralmente. Então, o que acontece? Quando a gente junta essas duas informações e vê lá que nós ficamos de aproximadamente entre 6 e 7 anos nessa lateralização do semanal para conseguir romper o diário, tá? Para conseguir romper esta zona, a gente percebe que a gente tem uma movimentação em torno de 1 ano a 1 ano e meio pelo diário até conseguir romper uma possível linha de tendência que ainda não foi formada. Tá? Então, dentro desse cenário, agora trazendo aqui mais para o curtinho, tá? E coincidentemente acaba coincidindo com o final das eleições. Então, para meados de fevereiro a abril do ano que vem é que a gente deve ter já essa linha formada e a possível tentativa de rompimento dele. Tá? Quando a gente vem para o mais curto prazo, né, o que eu disse lá na primeira entrevista que a gente conversou esse ano, dia 4, em relação ao tema que vai ser o ano, que é volatilidade. E qual que é o problema de uma palavra chamada volatilidade dentro do mercado financeiro? É justamente o comprometimento dos players ou dos investidores que vão ter em relação a esse tipo de movimentação. Então, vai ser muito comum a gente visualizar esse tipo de situação em vários e vários gráficos na nossa bolsa esse ano. Ele tenta romper, falha, perde o fundo, tenta romper, falha, perde o fundo, tenta romper, falha, perde o fundo. Por quê? As pessoas que compraram lá no altão, lá nos 130 mil pontos, estão fazendo alguns médios ou aumentando as suas posições aqui para baixo. No momento em que a gente ter um começo ou um princípio de uma retomada, o pessoal que estava com esse preço médio nessa faixa começa a colocar o lucro no bolso. E aí, colocando o lucro no bolso, estão saindo do papel, então o papel tende a perder. Então, com isso, a gente vai ter muitos retângulos acontecendo e muitas pás de ventilador, que é justamente o que a gente está começando a montar aqui no Ibovespa. Tá? Quando a gente pega aqui pelo diário, a gente percebe exatamente esse cenário. Ele veio dentro da congestão dos 130 mil, chegou a perder os 107 mil, esse fundo que era importante. Tá? Inicia uma movimentação baixista. Veja que nenhum candle fecha acima do candle anterior. Então, toda essa onda foi uma única onda de queda. Esse candle fecha acima, iniciando uma movimentação altista. E agora ele vem perdendo, fechando abaixo, novamente iniciando uma movimentação baixista. Tá? Então, exatamente esse tipo de condição é que o pessoal vai fazendo os seus médios e na hora que ele resolve apontar para cima, que fica um pouquinho mais positivo, o pessoal sai. Então, o que o índice está fazendo hoje, propriamente, pelo gráfico diário? Tá? Ele tentou perder a zona. Nesse ponto, imediatamente ele volta a fechar acima dessa zona e está tentando voltar. Qual que é o primeiro? Então, o que a gente interpreta em cima disso? É um repique, e o principal é, o índice tem que conseguir romper essa linha de tendência de baixa pelo gráfico diário para conseguir armar uma reversão ou uma tentativa de um fundo duplo, olhando aqui no cenário um pouco mais longo, né? Ele tentar fazer um W ou algum tipo de trabalhar dessa forma de uma reversão, com os alvos entre 107 e 109. Essa que é a grande questão. Enquanto ele vai tentando subir, o pessoal vai colocando lucro no bolso. Então, não deixe os movimentos acontecerem com mais fluidez. Então, a gente vai ver muitos papéis acontecendo isso esse ano. Tá? E o Ibovespa não é para menos.
Agora, os pontos principais que a gente tem que ficar de olho no Ibovespa ele, para ter um mínimo de reação positiva, ele tem que fechar novamente acima desse 107, e aí sim ele vai estar configurando a sua tentativa de fundo duplo fora de posição, sentar aqui e tentar subir. E aí é aquela história, o pessoal fica com receio, põe no bolso e perde novamente. Então a gente tem uma probabilidade grande de estar formando aqui mais uma linha e mais uma pá de ventilador, né? Que a gente chama de fanlines ou linhas de GAN. Então é isso que ele vem trabalhando. Então são retrações e repiques que não conseguem andar. Enquanto ele não conseguir romper toda essa zona, nada a se fazer. Todos os tipos de movimento que a gente vai ter na bolsa vão ser movimentos explosivos, sim, justamente porque vai estar pegando o stop da galera, né? Dá uma pancada e o pessoal quer colocar o lucro no bolso. Alguns papéis que estão dessa forma, né? Por exemplo, se a gente pegar a FR3, é o típico do papel que está fazendo esse tipo de movimento, né? Ele vem buscar o fundo, chega inclusive a perder fundos, né? E o estocástico vai divergindo, mostrando que, opa, estou fazendo fundos mais altos e o papel está fazendo fundos mais baixos. Então ele dá esse repique e dá a oportunidade de compras curtas para tentar levar às primeiras posições de resistência, tá? E já colocar o lucro no bolso rápido. Então o papel tende a cair. Então vários papéis estão assim, que a gente consegue enxergar dentro da análise técnica. GNDI, olha lá, mesma situação, ó, perde, e olha lá aquele fundo duplo, exatamente o que a gente estava falando em termos do Ibovespa, né? Ele tentando se recuperar. Então, são movimentos curtos, altamente explosivos, né? Altamente explosivos, para tentar trazer o médio da turma para o positivo e o cara colocar no bolso e esperar uma nova oportunidade. Show de bola, então. Ó, agora a gente tem aqui mais papéis aqui, Débora. Vamos para a listinha aí do chat, Rafa. Vamos para a listinha? Então vamos para a listinha aqui, ó. O primeiro é do Ezequiel Santos, pedindo FRAS3. Frasle. Gente, Frasle, não é? As três? Se não me engano, é a Frasle. Frasle, olha lá. É Frasle. Frasle, ela vem em um movimento altista, tá? Muito atenta em relação ao volume, tá? Eu não tenho nem esse gráfico analisado aqui, justamente pela questão do volume. O volume médio dela, ela costuma negociar lá por volta de 900, 1 milhão. Ela teve uma grande movimentação aqui de 21 milhões lá no dia 3/1, e depois isso volta a ficar com um volume muito baixo, tá? Então fica muito atento, porque é o típico do papel que é o famoso pague para entrar e reze para sair. Porque muitas vezes em uma movimentação altista, se você for tentar sair, o spread dele se torna bem chato, né? Olha no intraday como a gente percebe essas questões, com a quantidade de gaps intraday que acontece. Isso demonstra falta de liquidez, tá? Agora, analisando esse papel, nós temos este fundo importante, tá? E esse topo importante. Basicamente, a gente está tentando trabalhar essa movimentação aqui. Tá? Então, tendência de baixa, tendência de queda, nada muito a se fazer. Tentar achar fundo nesse papel é besteira, tá? Veja que ele costuma vir, inclusive, mostrar, através das suas senoides, né, do estocástico, ele costuma mostrar fundos, né, divergências, tentando aquele mesmo repique. Né? Então, a gente vê fundos mais baixos, fundos mais altos, né, tentando mostrar o repique, e é exatamente aquela mesma situação que a gente falou, que eu trouxe agora do Ibovespa. No momento em que ele ascende para cima em um pivô de alta ou uma reversão, o pessoal já coloca o lucro no bolso, fica com receio e o papel tende a vir perder esse fundo. Então, muito provavelmente, ele deve vir buscar aqui a faixa dos seus 10,92, com grande chance de perder. Para tentar uma retomada altista, infelizmente, só quando ele conseguir
se apoiar acima da média móvel de 20, fechar acima e aqui sim ele formar talvez até uma possibilidade ao longo do tempo de um cup and handle em topo, tá? Mas isso demora bastante, ok? Maravilha. Depois de Qual que é o frase próximo? aqui, estão Veio. pedindo IRB. Fazia IRB. tempo até, hein? Que ninguém pedia IRB por aqui. Pois é. Pedido do Sandro Vieira. IRB vem, lembrando um detalhe, né? Eu não uso gráfico ajustado justamente para a gente ter a memória dos preços dos players, tá? E IRB, ela vinha em um grande triângulo descendente no semanal, acionou esse triângulo, continua em queda. Em termos de possíveis alvos para IRB, ela vem trabalhando agora nesse canal, deixa eu até puxar como um canal mesmo, acho que fica até mais lógico para a gente poder traçar detalhes, mas o papel continua em livre queda, toda e qualquer tentativa de alta é novamente um repique, tá? Ela vem trabalhando em cima dessa situação e os próximos alvos é cair até 2,84. Para poder ter alguma possibilidade de compra, novamente, tem que romper, sentar e formar um zigue-zague ascendente a partir desta linha de tendência de baixa. Enquanto isso, o que acontece? As pessoas vão tentar achar fundo, né? É aquilo que eu sempre brinco, né? Mais fácil achar, procurar poço de petróleo do que ficar tentando achar fundo em ações em tendência de queda, né? Então, enquanto não conseguir realmente virar para cima, nada a se fazer. Veja que aqui ela até tentou, né, se recuperar e não conseguiu aportar o seu pivô no semanal e formar. Pelo diário ela até consegue alguns movimentos curtos. E é justamente essa questão. A pessoa vai tomando os médios e no momento em que o médio passa um pouquinho para cima dela, ela já põe no bolso e cai fora. Tá? Qual o próximo? Perfeito. Depois veio o Paulo César aqui pedindo SEQL3. SEQL3. Sequoia. Gente, famosa. Sequoia. Vamos lá. Sequoia chegou a perder o seu IPO, né, o seu valor de IPO, formou um fundo, inicia agora uma tentativa de retomada. Veja como é importante, né? Houve o repique, sim, não conseguiu fechar acima dessa máxima pelo semanal, vem em queda e agora tenta apontar para cima. Perceba um detalhe, né? Essa linha de tendência que nós temos aqui é exatamente a mesma linha que nós temos aqui pelo diário. E aí veja o que é importante, que eu sempre falo, né? Toda e qualquer linha ela tem que ser testada. Ela, no diário, conseguiu repicar, conseguiu fechar acima, mas não consegue zigue-zaguear para cima dessa linha, deixando esse canal de lado. Tá? Falta força, vem para baixo e agora tenta novamente romper. Não conseguiu ainda. Né? Eu ficaria bem atento em relação a esse papel, sim, tá? Principalmente por essa consideração aqui. Agora a gente forma a segunda pá de ventilador. Né? Então, veja como é importante, olha. Rompe a primeira linha, falha, volta para pegar mais força e forma a segunda linha. Então, com isso, ele começa a transformar até uma possibilidade de trabalhar esse canal de alta aqui, ainda não confirmado. Tá? Então, a gente poderia estar falando numa situação como essa aqui. Ó. Show de bola. Vamos lá, pessoal, agora Então, pedindo Sequoia Banco do poderia Brasil. estar trabalhando, só para encerrar, né? Sequoia ela poderia estar atuando e trabalhando dentro deste canal de alta aqui, e aí, novamente, mais um retângulo se formando, né? BBAS 3, Banco do Brasil, Isso, é o é o pedido do 3 ou Helder. Unity que a pessoa pediu? 3. Tá. Banco do Brasil vem trabalhando dentro, tá? Dentro de uma triangulação indefinido. Teoricamente, todo triângulo simétrico é uma consequência, uma continuidade da tendência prévia, tá?
Só que ela está dentro de um triângulo simétrico, dentro de um estreitamento. Então, ela vai trabalhando essas zonas, tá, mais complicadas. Tá? O que esperar para ela? É um suporte? Sim, estamos dentro de um belíssimo suporte. Tá? Estamos dentro de um belíssimo suporte. A grande questão é que ele não consegue romper. Então, o que eu esperaria desse papel? Eu esperaria ele tentar perder, falhar, e aí sim pegar uma retomada. Tá? Veja que os bancos adoram fazer esse tipo de movimentação. Ele vem para perder, tá? Então ele faria algo como desse tipo aqui. Né? Então eu esperaria uma belíssima divergência acontecendo nos bancos para a gente poder ter uma retomada. Por enquanto, não tem muita perspectiva, o pessoal está esperando principalmente a questão de como que a gente vai ficar em relação à taxa Selic, mas se a gente pegar o setor como um todo dos bancos, que eu acho que vale a conversa, né? Eu acho que é bem interessante a gente pensar, ele vem trabalhando dentro de um canalzão de baixa. Tá? Enquanto os bancos não conseguirem virar essa situação, tá? Fica difícil a gente esperar algum tipo de recuperação. Tá? Então, ficaria mais um pouquinho mais atento em relação ao BBAS, justamente esse tipo de movimentação. Eles gostam muito de fazer esse tipo de situação. Quer ver um exemplo recente que aconteceu? Modal 11, né, que foi recentemente comprada, anunciada, né, a aquisição da XP em relação à Modal 11, e a gente vê exatamente esse tipo de situação. Né? Vê que ele vem em um canal, esse canal aumenta, né, a sua expectativa de queda, forma um fundo novo e o estocástico fazendo fundos mais altos, divergindo. Né? Então, esse tipo de atitude é que a gente percebe a importância de esperar essas divergências para conseguir ter novas movimentações. YouTube fez isso recentemente, se não me engano. Deixa eu pegar aqui. Olha lá como é importante, né? Espera perder, né? Não tenta achar fundo, apesar de ser um suporte. BBAS está nessa linha, trabalhando nessa linha, nessa atitude. Né? Espera perder, espera formar. Olha lá, né? A gente vê fundos cada vez mais tendenciosos para baixo e a gente vê o estocástico divergindo. Então, eu esperaria muito mais essa situação para poder buscar operações, né? Veja quem fez isso recentemente também foi Itaúsa, né? Pagou proventos e está se mandando. Qual o próximo? O próximo, depois de BBAS3, veio aqui o... Bom, agora fui pelo surpresa. Acho que é o Adenilson Souza, que pediu aqui MIO3, IMC, International Meal Company. Vamos lá. Mais uma que vem buscar a possibilidade de um fundo, tá? Estava trabalhando dentro de um triângulo simétrico, perdeu esse triângulo, essa figura inclusive é chamada de Dead Cat Bounce, tá? Essa figura clássica técnica, ou seja, deixa eu pegar ela aqui para mostrar com mais propriedade, que é justamente essa questão da volatilidade, que é o que eu venho comentando, que vai ser o nosso perfil esse ano. O papel ele tenta reverter em um pivô de alta, tá? Pendura todo mundo para compra e perde fundo em 3 movimentos. Tá? Então é exatamente isso que MEO3 está fazendo, um Dead Cat Bounce que busca a sua base lá do 1,90. Aqui pode ser que tenha algum tipo de defesa, deve acumular, então o mais importante é esperar algum tipo de caixote aqui para poder tentar uma recuperação. Tá? Mas por enquanto é quedas. Tá? Isso a gente está falando em questões técnicas de gráfico. Tá? Não estou falando fundamento, nem questionando se a empresa é boa ou não, mas sim o momento gráfico não pede compras. Né? Eu acho que tem papéis bem mais bonitos para a gente estar olhando. Tá? Show de bola. Show de bola. Tem uma pergunta que, na verdade, não é nenhum papel específico. O Alan Ferreira está dizendo o seguinte: boa tarde, professor Murilo. Quais papéis você recomenda para day trade?
Day trade, o que eu entendo é o seguinte, o mais importante é visualizar volume operacional, ou seja, papéis que têm alto volume dentro da bolsa, para não ter problemas de spreads, tá? Ou seja, dificuldades de entrar e sair do papel. Tá? Em segundo momento, você visualizar em que condição gráfica aquele papel está. Tá? Por que eu digo isso? Por exemplo, se a gente pegar uma Ambev, que ela é um dos 10 ativos que mais negociam dentro da bolsa, tá? Ou seja, você não vai ter problema de volume. Agora, esse tipo de papel, ele está em uma condição que ele está tentando romper o canal, perdendo força e caindo. Tá? Então, esse papel, a gente consegue perceber que desde 20, a gente está trabalhando de lado com esse papel. Então, o estilo operacional que você vai fazer é muito mais para volatilidade do que para tendência. Diferente, por exemplo, da gente procurar uma Goal 3, tá? Que você percebe que ela vem em franca. Eu vou até ajustar aqui o gráfico para vocês visualizarem. Tá? Deixa eu pegar aqui, dados de mercado, histórico ajustado, exibir, histórico ajustado, onde a gente percebe que a possibilidade de você trabalhar com um papel como esse, em relação à BEV, olha como é um gráfico espinhento. Não é fácil você atuar com um papel como esse. Tá? Então, eu procuraria papéis que costumam andar bastante, esse é um ponto, que tenham volumes consideráveis, tá? E que tenham noção de gráfico. Um exemplo, tá? Aliar, deixa eu pegar aqui, a LL... Olha a diferença de gráfico quando você pega uma Goal e você pega uma Suzano, por exemplo. Olha como é mais fácil, como você tem amplitudes de movimento e barras mais formadas. Tá? É mais fácil você atuar dentro de um gráfico como desse do que, por exemplo, um gráfico como esse daqui, que ele é muito mais espinhento. Tá? Então, eu procuraria esses detalhes. Tá? O pessoal está falando muito de 3R petróleo, né? Por conta de não ficar preso dentro de Petrobras. 3R Petróleo também é um papel bem interessante, é um papel que gosta de trabalhar a tendência, respeita muito bem as suas caminhadas em termos de ondas, né? Olha como as reversões funcionam muito bem para o papel, tá? Então, são papéis mais fáceis de você atuar. Tá? Então, eu ficaria de olho nesse sentido. Então, conselho, procura um papel que você, não importa qual seja, tá? Qualquer papel que você goste, veja se ele tem amplitude de movimento, se ele tem um gráfico bonito. Tá? Esse é um dos primeiros preceitos para você se perguntar em termos de operações day trade. Mas o mais importante é, seja sistemático, né? Consiga ser repetível. É isso que eu sempre trago para os meus alunos. Né? Você saber ser repetível, saber reconhecer em que momento gráfico que está e que tipo de operação você vai fazer, tá? Se torna mais assertivo. E lembrando que, né, o day trade, todo day trader, ele tem uma coisa contra ele, que é o tempo. Um day trader, ele inicia e encerra a operação no mesmo dia. Então, com isso, a gente pega menos opiniões ou menos informações em um gráfico. Tá? Com isso, ele se torna mais errático. Então, quanto menor o tempo gráfico, mais errático se torna e mais confuso ou mais espinhento, ou mesmo a mudança de comportamento se torna muito mais rápido. Então, é exatamente esse tipo de coisa que a gente tem que pensar. Show de bola. Vamos na nossa saideira, Vamos lá. A nossa saideira, então, aqui veio o Samir Rosa, é isso? VEG? WEGE3, por favor, professor. Vamos lá. VEG 3. VEG 3 vem trabalhando exatamente naquela situação. Vinha em topos e fundos ascendentes, parou, voltou,
agora começa a perder. O que se espera de VEG? Que consiga reverter esse tipo de situação. E aí a gente estaria em mais uma condição, de mais uma linha de tendência e mais uma pá de ventilador. Então, é exatamente essa questão. O grande mal é, a VEG, ela chegou a perder este fundo. Tenta se segurar nesse momento, tá? Enquanto ela não zigue-zaguear para baixo, não temos a confirmação que ela venha buscar os seus 24,36, que seria o seu próximo ponto de suporte, tá? Então, o que esperar, principalmente no gráfico diário? Repiques. De que forma? Divergências de estocástico ou situações onde ela mostre uma tentativa de recuperação. Veja que ela perdeu esse canal de baixa, agora tenta se segurar. Eu não compraria nesse momento, eu esperaria ela tentar voltar, ameaçar a perda, porque nesse sentido a gente teria esse tipo de situação acontecendo com o estocástico. Estocástico sem perder fundo e o papel perdendo fundo, e uma possibilidade da gente reverter essa situação em um movimento um pouco mais amplo, sim, mas para tentar voltar na faixa dos seus 36 e 40, tá? Mas ela precisa fazer esse tipo de movimentação e eu ficaria muito atento aqui, nesse pullback. Se ela mostrar força, a gente vai ter uma relação de risco pequena para um alvo bem longo, né? Então, tentar achar, pegar essa faca caindo aqui, esse que é o problema, porque, teoricamente, o próximo passo de parada seria 24 e depois isso, somente os 17. É inconcebível a gente imaginar estar tentando comprar aqui nos 29 e fazendo médio lá para baixo. Quanto mais médio fizer, pior é, tá? Então, eu ficaria muito de olho nisso. Só para encerrar, eu acho que é interessante um papel que chama bastante atenção, é Login, tá? Na dia 4, eu comentei em relação a ela, né, que eu estava aqui. Eu comentei uma possível entrada nesse momento, né, com parciais e redução. E ela veio atingir magistralmente aqui o resultado dela, já atingiu o alvo, tá? E agora ela tenta novamente dar sequência. Olha que interessante, né? Olha aquelas linhas que eu venho comentando, que a gente vai ver muito, o Login já cumpriu o seu objetivo de linhas, ó. Ela consegue romper as fanlines, cada vez que senta, rompe, testa e volta a apontar para cima, ó. Veja como é isso que a gente vai ver muito no mercado esse ano, em termos de papéis, tá? Show de bola. Maravilha. É isso aí, descompartilhe sua tela com a gente para a gente já se despedindo aqui de você, por gentileza. Muito, 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 muito obrigada mesmo, Murilo, pelo teu tempo, por vir aqui, né, disponibilizar o teu tempo para falar um pouco com a gente, trazer suas análises aqui para o pessoal, sua análise gráfica aqui para o pessoal. Muito obrigada mesmo, muito bom. A gente espera por você aqui outras vezes para fazer esse fechamento do mercado aqui junto com a gente. Com certeza, muito obrigado pelo convite. Sempre que tiver a disponibilidade, vamos conversar sim. Bons estudos para todos, vamos aprender juntos e vamos lá. Vamos que vamos. Fechado, Obrigado, é isso professor. aí, muito obrigada mesmo. Vamos lá, Rafa, já se caminhando aqui, faltam menos de 4 minutos para poder esse Bovespa fechar e a gente caminhando para um dia de alta, 103.653 pontos, e Bovespa subindo 1,68%. Bom, a gente tem Petz 3 liderando altas agora, Natura em seguida 5,96%, Petz 7,36% de alta. Temos o setor de petróleo com Uzi Minas aqui também subindo. E, temos o setor de petróleo para Prio e 3R Petróleo subindo, Uzi Minas, setor de siderurgia e mineração. Vai chegando no final do dia, chega uma hora que a gente já está confundindo os papel com o setor, com tudo. Mas é isso, gente. Nas quedas, a gente tem BIF3 Minerva, BRF,
também caindo, Marfrig, Klabin também está nas quedas aqui hoje, ou seja, se a gente olhar, são, na sua grande maioria, papéis aí que depende um pouco mais, que a exportação e o dólar acaba afetando um pouco mais aí o preço. No caso, hoje a gente teve uma queda do dólar, né, e isso desfavorece um pouco, no caso, das companhias que trabalham bastante aí em cima da exportação, né, Rafa? Assim que a gente vai caminhando aqui para o finalzinho desse dia, o dólar, à vista, já tinha fechado na casa dos 5,50, como eu falei para vocês, o futuro, olha aqui, ó, 5,59 também. Né, caindo aí, conseguindo sair um pouco aí dessa casa dos 5,60 do que a gente vinha acompanhando aí nas últimas semanas. E assim a gente vai caminhando para esse finalzinho de pregão, terça-feira, segunda semana útil do ano. Lá fora, todas as bolsas permanecem operando em alta. Nos Estados Unidos, Dow Jones 0,44% de alta, S&P 500 0,84%, Nasdaq 1,29% de alta. E a gente vai embarcando aí nesse cenário positivo lá de fora também, com esse Bovespa fechando aí, né, em mais de 1,60 de alta. Por enquanto, aqui ó, 17,58 já, Rafa. 17,58. Vamos despedindo então? Tchauzinho aí pra você. Tchauzinho, então, pra você também, Débora. Que jeito fofinho de falar tchau, tchauzinho. Então, tchauzinho pra todo mundo de casa também. E é isso, né, Débora? A gente volta amanhã às 4 horas da tarde, né, no Top News. Aí, eu e você e eu. A Ananda Vasconcelos mandando 2 lindos, 3 com você que tá aqui com a gente no nosso chat. Ananda, tamo junto, viu? Beijo pra você, enorme, 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 enorme. Exatamente. O pessoal aqui, o Ezequiel mandando valeu, até mais, abraço. Então, para todo mundo do chat, se cuidem, né, Débora? A gente volta amanhã. Será que o mercado pelo menos vai estar um pouco mais calmo, né? Que o Helder perguntou, quem operou vendido hoje levou na aba? Hoje, né, foi aquele esquema, né? Igual a música, igual eu comecei o programa falando de Roberto Carlos, vamos terminar o programa falando de Roberto Carlos, né? Porque quem opera vendido se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Então aí, muita emoção para quem opera vendido nesse mercado, né, Débora? É isso, Rafa, e aquela, né, em dia de alta ou em dia de queda, sempre tem alguma oportunidade, tudo vai depender do seu perfil aí de investimento, né, é só mudar a chavinha para poder conseguir enxergar essas oportunidades e, claro, permanecer ligado aqui na BMC, nas nossas entrevistas, na nossa programação aqui diária, né, para estar esperto aqui nesse mercado. Rafa, muito obrigada pela sua companhia sempre. Amanhã eu estou de volta a partir das 9h30 da manhã, aqui, ao vivo, no BMC News, com todo o mercado em tempo real para vocês. E depois, finalzinho do dia, fechamento do mercado com este moço aqui, com o seu Rafael Lara, que está aqui do meu lado, fazendo o fechamento do mercado com as últimas notícias do dia. A gente se despede por aqui, mas você continua na nossa programação, porque está chegando aí o seu Marcos Saravalho Williams para fazer, né, o Analytics. Fiquem aqui na nossa programação, continuem aqui no nosso chat, que eles vão estar de olho aqui também falando com vocês, tá, gente? Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Se inscreve no nosso canal, compartilha a nossa programação e procura a gente nas redes sociais, que a gente também está esperando vocês por lá. Obrigada, forte abraço, tchau, tchau.